Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem, mergulhadores? Bom, então sejam aqui todos bem-vindos ao primeiro vídeo, né? Primeira live do Desafio React. O desafio que vai te levar vai te ajudar a construir a sua primeira aplicação em React.js do jeito certo. Como é que vocês estão? Bom, então já tem o pessoal aqui, né? Comentando, o pessoal já deu boa noite, deu uma boa noite a Bílio. Boa noite, Débora. Boa noite, Aline. Boa noite, Nélio. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo aí. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. É muito legal poder estar fazendo essa live aqui na Alga Works. Ainda mais falando sobre o assunto que eu amo tanto, que é React.js. Bom, para quem ainda não me conhece, eu vou estar me apresentando aqui bem rapidinho, tá? Meu nome é Daniel Bonifácio, eu sou instrutor front-end aqui na Alga Works. Eu trabalho com desenvolvimento aqui já tem alguns anos, já vai passar de 7 anos agora. Então, o desenvolvimento front-end é a minha área de foco, certo? Eu trabalho há bastante tempo aí com desenvolvimento front-end. E, bom, espero estar aí conduzindo vocês muito bem nessas 3 lives, né? Nesse evento maravilhoso que vai ser o Desafio React. Espero estar levando aí, mostrando o meu conhecimento e levando o meu conhecimento para você aí na sua casa. Ou no seu trabalho, né? Não sei, aonde você está vendo a live aí nesse exato momento. Show de bola. Bom, pessoal, antes de começar a live, eu quero estar pedindo para vocês aí que todos tenham foco total, né, na live. Então, desliga aí o celular, né, ou põe ele no silencioso, sai das redes sociais, enfim. Foca aí bastante na live, que eu garanto que vão ser assim, os próximos minutos, né, as próximas horas. Não vai ser muito tempo, não, eu garanto, tá? Mais ou menos 1h30 aqui de live, 2 horas. Então, nesse próximo tempinho aí, eu gostaria de estar contando com o seu foco total, para você também aprender bastante, tá? Que essa aula aqui, ela é a principal. Eu acho que os fundamentos do React.js, já vou dar um spoiler, os fundamentos do React.js você vai aprender aqui nessa aula, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite aí para o Carlos, Samuel, Wanderson, Marconi, Israel. Carlos falou aqui que é de Curitiba. Boa noite de Manaus ali, abraço para Manaus. Cleberson Santos, de Manaus, enfim. Falou ali o Evander Borges, falou que tá vendo a partir de casa, né, na Angola. Já são 11 horas da noite na Angola, que legal, cara. Fico muito feliz de saber que você tá tá tão tarde assim, você tá vendo ainda o nosso conteúdo aqui, né? Boa noite pro Jonathan, falando de Lima, Peru. Nossa, que legal. Muito bacana. O cara tá de Lima. Bacana, muito legal mesmo. Então, bom, acho que você já deu tempo de você dar tchau para o pessoal aí nas redes sociais, botar o seu celular no silencioso, enfim. Então vamos começar aqui para a aula, vamos começar logo a entrar dentro do conteúdo. Então, antes de eu passar o conteúdo para você, eu vou te passar os pré-requisitos, né? Quais são os pré-requisitos para você estar acompanhando a live, para você estar entendendo qual o código, né? Porque nessa aula aqui, por mais que seja a primeira aula, a gente já vai falar de código, a gente vai mostrar o código em ação. Então, quais são os pré-requisitos? Bom, você precisa saber lógica de programação, simplesmente assim. Se você trabalha com Java, se você trabalha com Python, se você trabalha com JavaScript, se você trabalha com PHP, enfim, o básico de lógica de programação acho que já é suficiente para você poder estar acompanhando essa aula aqui. E se você souber HTML, CSS, enfim, essa lógica um pouco da web, né, essa programação voltada para a web, vai facilitar mais ainda o seu dia a dia. Show de bola. Boa noite aí para o Sérgio, Kátia, o Sérgio está falando de Brasília, Distrito Federal. Kátia aí, só boa noite. O Márcio de Canoas, Rio Grande do Sul, bacana. Então vamos lá, vamos pessoal. Então esse aqui vai ser o layout, né? Se caso esse desafio React aqui embaixo, essa badgezinha estiver atrapalhando aí vocês, só comentar aí que eu removo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no código, né? Vamos começar a codar aqui. Então, vamos lá. Eu tô aqui com o CodePen aberto nesse exato momento, tá? Então, se você quiser acompanhar, já acessa aí, é codepen.io, beleza? Eu vou até comentar aqui agora, fechar nos comentários aí, codepen.io, ok. Acabei de comentar aí no YouTube.
Show de bola. Que é o link do local que a gente vai estar fazendo essa aula, tá? O CodePen, ele é um lugar muito legal, porque ele é basicamente uma aplicaçãozinha aqui que a gente consegue estar criando pens, né? O que eles chamam de pens, que são pequenos blocos de código ali, e dentro desses pens a gente consegue estar trabalhando bem legal aqui. Então eu vou entrar dentro do CodePen, né? Na verdade já estou dentro aqui do meu CodePen, e eu vou vir aqui na abinha, que está aqui no lado, né? Tem uma abinha chamada Create, beleza? E dentro dele eu posso criar um pen. Então eu vou clicar aqui em cima. Show de bola. Aí a disposição que vocês estão vendo, né, que tem aqui o HTML, CSS e JavaScript do lado, talvez um de vocês esteja mostrando na parte de cima, se vocês estiverem acessando nesse momento. Aí você pode clicar aqui em Change View, e tá vendo que tem essa opção aqui, ó, Editor Layout? Então, aí você pode selecionar essa primeira opçãozinha aqui, que você vai ter a tela no layout exatamente como o meu, beleza? Bom, então é basicamente isso aqui que é o CodePen. Ele é um local que deixa você colocar um bloco de código HTML, um bloco de código CSS e JavaScript, eles conversam entre si e o resultado vai aparecer aqui nesse cantinho da tela. Isso aqui é o ideal para a primeira aula, você não precisa de mais que isso para estar entendendo o que é o React.js, beleza? Quais são os fundamentos do React.js. Então a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui nesse momento vai ser clicar aqui em Settings, tá? Aqui nessa abinha aqui de cima, e eu vou vir aqui na parte do JavaScript. Por quê? Porque o React.js ele é um framework moderno, tá? É uma framework atual, que ele trabalha com as últimas tecnologias. E como você deve saber, né, ou às vezes você não sabe, enfim, fica sabendo agora, o JavaScript ele vem avançando assim, numa velocidade muito grande. E a gente, às vezes, precisa, né? Os navegadores, eles precisam estar sempre se atualizando e trazendo essas features. Eles tentam, na verdade, sempre acompanhar o JavaScript e trazer as features ali de forma nativa, né, que o navegador reconheça. Só que a gente, às vezes, tem alguns clientes, né, a gente, às vezes, tem alguns navegadores antigos ali, e a gente quer dar suporte para esses navegadores antigos também. Então, a gente está criando, a gente usa os pré-processadores para quê? Para eles poderem pegar o código novo, né, ou a gente poder codar utilizando as novas features, e eles vão transpilar, tá? Então, na verdade, a gente chama de pré-processador ou transpilador. Então, eles vão poder transpilar esse código novo num código que é reconhecido por navegadores mais antigos também, certo? Ou também códigos que não são reconhecidos pelos navegadores no geral, tá? Porque JSX, por exemplo, até onde eu sei, até o momento, não é reconhecido pelos navegadores atualmente. Mas a gente consegue fazer isso, essa transpilação, utilizando algum pré-processador. Bom, chega aqui de teoria, tá? A gente vai se marcar aqui o pré-processador Babel, tá? Que é o que a gente vai estar utilizando durante essa aula aqui. E logo aqui embaixo, a gente pode estar criando também, tá vendo que tem essa opção aqui, ó, Add External Scripts e Pens? Então, a gente pode estar adicionando, por exemplo, o React, né, uma biblioteca aqui chamada React e também uma React DOM. Eu não vou estar adicionando elas nesse momento aqui não, tá? Porque a gente vai estar iniciando com o JavaScript, beleza? Então, eu só vou marcar aqui o Babel para eu poder estar mostrando o JavaScript moderno para vocês, clicar aqui em Save and Close, e agora eu vou estar iniciando, mostrando alguns conceitos básicos do JavaScript. Se você já sabe, né, JavaScript, se você já tem alguma noção aqui de JavaScript, vai ser bom para você revisitar, né, ver o que está acontecendo. E se você já sabe, na verdade, se você não sabe, né, se você sabe alguma outra linguagem, ou se você sabe, enfim, qualquer outra língua, até Portugal, cara. Se você começou agora a programar, assim, sabe Portugal, acho que você já vai conseguir estar acompanhando isso aqui, beleza? Então vamos lá. Vou abrir aqui minha colinha, né? Eu tenho uma colinha aqui do lado que é basicamente o passo a passo aqui para ir mostrando para vocês, beleza? E eu já vou mostrar aqui para vocês como que a gente aloca uma variável dentro da memória aqui utilizando JavaScript, beleza? E vou mostrar utilizando o const, let e o var, qual é a diferença entre eles aqui. Se você não entendeu nada, relaxa. Bom, então, para mim alocar uma variável, tá, dentro do JavaScript, o que eu faço? Eu digito aqui const, se eu quero que ela seja uma variável constante, tá? Variável constante é estranho, mas daqui a pouco vocês vão entender porque que eu chamo de variável constante, a gente chama de variável constante. E eu passo um nome para essa variável, tá? Eu vou chamar ela aqui de name, por exemplo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim. O Saturn acabou de me perguntar se eu posso usar outra IDE. Você pode usar sim, especialmente como a gente está falando de JavaScript, você pode simplesmente, olha uma coisa legal, você pode abrir uma aba do seu navegador aqui, qualquer navegador que você esteja utilizando, eu no caso estou utilizando o Edge aqui, aperta F12, beleza? E aí ele vai abrir para você essa abinha aqui, certo? Que é o chamado Developer Tools, e aí você clica aqui em Console, tá vendo? Em Console que tem bem aqui, pode
apagar essas coisas aqui, né? Você clica aqui em cima para limpar o console. E aqui você pode digitar JavaScript e ele vai te dar o retorno. Então você pode fazer a aula por aqui, inclusive, tá? Você não precisa nem de abrir diretamente o CodePen lá. Então, se eu quiser, por exemplo, criar uma constante name aqui e colocar o valor dela de Daniel, que é o que eu vou fazer lá no CodePen, ele trouxe para mim o resultado undefined, né, que é o retorno disso, mas se eu pego o valor de name, ele já traz para mim Daniel aqui. Então, você não precisa estar fazendo isso aqui diretamente no CodePen, você pode estar fazendo até na aba do seu navegador ou qualquer outra IDE que você esteja utilizando, beleza? No caso aqui, o Visual Studio Code também é uma das ferramentas, né, que a gente utiliza no desenvolvimento, mas vamos focar aqui agora no CodePen, beleza? Então vamos lá. Voltando aqui, né, a gente disse que para a gente alocar uma constante, né, para a gente alocar uma variável na memória do JavaScript, a gente cria aqui uma constante, a gente passa o name dela, certo? No caso aqui, ficou meio estranho falar isso. Então, para a gente criar uma variável, a gente passa a palavra-chave const, passa o nome da variável, que nesse caso aqui eu chamei de name, o sinal de igual para dizer que essa variável aqui, ela vai receber o próximo valor e o valor que ela quer receber. Provavelmente você já deve saber, né, que existem valores que são tipo número, existem valores que são string, existem valores que são objetos, existem valores que são listas, né, ou arrays. Mas a gente vai focar aqui, vou mostrar passo a passo para vocês como que cria cada um deles, beleza? Então aqui eu vou criar uma constante name, vou chamar ela aqui de Daniel, por exemplo, beleza? Que é o meu nome. E nesse exato momento, eu acabei de alocar na memória do meu navegador uma variável chamada name, e eu disse que o valor dela, né, ela ocupa esse valor aqui, que é uma string com o nome Daniel. E se eu quiser acessar ela, eu posso ou escrever, né, na tela ela aqui, no caso, se eu der, por exemplo, um document.write, a variável em si, beleza? Que essa aqui é uma API do navegador para escrever na tela, né, alguma coisa, e eu salvo, vamos esperar que ele renderizar. Acabou que ele não renderizou. Deixa eu ver se tem algum erro aqui no console. Eu escrevi document, certo? Document.write, name, por favor. Não renderizou, gente. O que aconteceu? Vamos dar um console log aqui, só para ver se está funcionando, que às vezes ele não está funcionando, né? Eu clico aqui em console, salvo. Beleza, aparentemente o meu CodePen aqui, ele não tá funcionando muito bem, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar o CodePen, vamos deixar o CodePen para lá nesse momento e vamos falar de JavaScript aqui dentro. Depois a gente volta pro CodePen e procura aqui como resolver aquele probleminha ali. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma constante, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para ler, chamar de name, eu vou dizer que ela recebe Daniel aqui, beleza? Eu já tinha feito isso, então ele vai me dar um erro aqui porque eu não posso sobrescrever, né, essa constante em si. E se eu tento acessar, por exemplo, o valor de Daniel, na verdade o valor de name, né, dando um console.log em name, eu vou ter acesso a esse valor que eu acabei de alocar, beleza? E se eu quiser, por exemplo, criar uma próxima constante chamada age aqui, eu posso. Então, vou colocar aqui age 21, beleza? Ele está retornando undefined aqui para mim, porque o retorno dessa execução é undefined, porém, o valor que eu passei para age, no caso, se eu coloco aqui, é 21. Show de bola? Então, é dessa forma aqui que a gente acaba alocando variáveis dentro do JavaScript, beleza? E essa variável, né, essa constante, ela pode ser... Minto. A gente lembra que eu falei que tinha constante, tem as variáveis e tem a variável constante? Então, quando a gente usa a palavra-chave const, vocês viram o que aconteceu ali, por exemplo, o que acontece? Essa constante que eu acabei de criar, né, no caso aqui o name, eu não posso reassignar ela. O que seria reassignar? Eu não posso passar um novo valor para ela. Então, se eu disse que Daniel é uma constante, né, na verdade, se eu disse que name é uma constante que recebe o valor de Daniel aqui, eu não posso dizer que name, por exemplo, é Thiago. Se eu coloco isso aqui, o JavaScript ele vai me dar um erro. Por quê? Porque ele está falando o seguinte, ó, ele deu um type error aqui, que é de tentar fazer o assignment para uma variável constante, tá? Para uma constante aqui. Então, como que eu posso fazer uma variável mesmo? Uma variável na qual eu posso estar alterando o valor dela aqui. Eu posso estar utilizando o let. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, let name 2 igual a Daniel, e eu coloco name 2 igual a Thiago,
Nesse exato momento, se eu vejo o valor da variável name2, ela veio como Thiago aqui para mim. Então, essa é a ideia, né, do let e do const. Então, const a gente chama de variável constante, mas no final das contas é uma constante, tá? É que no JavaScript, né, eles chamam de constant variable, que eu também acho estranho. Então, no final das contas, o const é para a gente criar uma constante e o let é para a gente criar uma variável. Na maioria das vezes, vocês vão me ver utilizando o const ao invés do let. Por quê? Porque no JavaScript, especialmente no JavaScript moderno, com frameworks modernos, a gente acaba não mutando tanto assim, né? Mutando seria alterando o valor das variáveis em si. Ou a gente retorna um novo estado, certo? A gente retorna um novo valor para aquela variável, ou a gente altera propriedades dentro de determinado objeto, beleza? Mas isso aí a gente vai vendo um pouco mais para frente. Show de bola. Então, a Manu Francisco falou que está em Luanda. Luanda fica na... Eu não sei onde fica Luanda. Eu acho que fica na... Vamos ver aqui junto. Luanda. Fica na Angola. Deixa eu ver. Luanda, capital da Angola. Ah, sim. Show de bola. Aí eu sou péssimo em geografia. Passei um spoiler aqui para vocês, né? De como que vai ficar a aplicação aqui no geral. Sim. Bom, o erro aqui no CodePen, eu acabei de visualizar aqui nesse momento, é que tava faltando as aspas aqui no final do Daniel. Por isso que ele não estava executando o código. Então aqui, tá vendo como que às vezes é uma coisinha bestinha assim que faz com que a gente nossa, parece que parou de funcionar a aplicação. Não, foi só um erro meu mesmo aqui. Então agora, se eu der um console log, ele passou aqui no meu console o valor de Daniel, né, que a gente viu tudo lá rodando. E se eu coloco aqui document.write, ao invés do console log, então document.write, aqui, ele deve escrever para mim, se Deus quiser, aqui, ele escreveu para mim no documento, beleza? E eu consigo inspecionar aqui, se eu clicar em inspecionar elementos, tá com muito zoom aqui, né, porque eu tava com o zoom ali, mas enfim, ele tá aqui, eu confio que ele tá aqui, porque ele acabou de exibir nesse exato momento, beleza? Bom, então agora a gente já viu como que a gente cria, né, faz o assign de constantes, a gente já viu como é que faz o assign de variáveis dentro do JavaScript, e eu acho que isso aqui é era o maior ponto mesmo que eu queria mostrar, tá? Só para exibir aqui mais um exemplo, a gente vai falar um pouco mais de objeto, tá? Porque no JavaScript tudo é objeto, e lembra que eu disse para você que a gente pode estar alterando propriedades dentro de constantes? Então, eu vou criar uma constante Daniel, vou criar uma constante age aqui, eu vou dizer que ela recebe 21, beleza? E aqui embaixo eu vou criar uma próxima constante, tá? Const, vou dizer que ela tem me aqui, beleza? Então, eu vou chamar ela de eu, né? Constante eu. E eu vou dizer que ela recebe o valor de um objeto. Então, para eu abrir um objeto, né? Para eu iniciar um objeto, eu abro chaves aqui, beleza? E fecho chaves. E aqui dentro eu posso passar, né, do que o objeto ele é formado. O que é um objeto? Ele é basicamente formado por chave e valor, né? A gente pode ter mais de uma chave e valor. Então eu posso, por exemplo, passar uma chave name e posso passar o valor dela aqui, como por exemplo Daniel, ou melhor ainda, eu posso passar o valor de name aqui diretamente, né, da minha constante name aqui. E eu posso fazer a mesma coisa para age, ok? Então um objeto em JavaScript, ele é basicamente isso aqui. Ele é você abre ele com chaves e passa chave e valor aqui para ele. Então o objeto é formado por chave e valor. Essa chave e valor pode ser, por exemplo, um próximo objeto, tá? Então se eu colocar aqui age, e eu quero, por exemplo, que tenha aqui como contact, né? Então, as formas de entrar em contato comigo aqui. Eu posso passar, por exemplo, o objeto para ele e passar aqui, por exemplo, esse objeto, e por sua vez, né, ele vai também ter que ser formado por chave e valor. Então, eu posso passar aqui, por exemplo, mais uma chave e mais um valor aqui. Então, daniel.bonifacio@algaworks.com. Works.com. Show de bola. Então, essa aqui é basicamente um dos fundamentos do JavaScript, né, que as coisas aqui são objetos. E por que eu criei esse objeto aqui para você agora? Porque mesmo o objeto ele sendo uma constante, eu posso alterar as propriedades dele, não o objeto em si. Eu não posso fazer o reassign dele, mas eu posso sim estar alterando o valor das propriedades. Vamos entender aqui o que eu quis dizer? Então, com isso eu vou fazer um console log aqui do meu objeto, né, me. Eu também vou fazer um console log do meu objeto name aqui, beleza? Eu preciso abrir o console aqui nesse exato momento. Vou limpar ele, beleza? E aí ele trouxe para mim, primeiramente, um objeto, ok? Com o age21, name e o contact aqui, que é mais um objeto com e-mail, tá? Então ele trouxe name Daniel, age21, contato, e-mail, beleza? E se eu altero, por exemplo, aqui nesse exato momento, se eu vim aqui após o console log do Mi, né? Então,
dentre a execução desse log e desse log aqui, eu venho aqui e coloco me.name é igual a batata, não sei, pode ser batata aqui mesmo, eu espero a execução aqui, aparentemente não aconteceu nada, por quê? Porque o valor de name ele ficou intacto, mas se eu repito esse console log aqui embaixo, olha que legal. Ele primeiro fez o console log, deixa eu limpar e executar aqui de novo, tá? Melhor. Isso aqui, e executar ele aqui de novo. Então a primeira execução, né, o primeiro log aqui foi do objeto original que a gente acabou criando, tá, o objeto me com o name Daniel, que foi o que a gente tinha feito o assign anteriormente. Depois ele fez o log do name, né? Na verdade, depois a próxima instrução foi o quê? A gente alterou a propriedade de name do objeto me aqui, beleza? E a gente fez o console log da variável name que está aqui em cima. Então a gente alterar o valor da propriedade name do objeto não refletiu na minha constante que eu tinha lá em cima, beleza? Porém, na hora que eu faço o console log do meu objeto novamente, o nome foi para batata. Olha que legal. Então a gente consegue estar alterando esse valor aqui, beleza? Então, o Pedro Martins está me perguntando aqui, o projeto será sobre o quê? Gente, eu esqueci de apresentar o projeto para vocês. E aí, que gafe que eu cometi. Mas vamos lá. O projeto que a gente vai estar fazendo nessa live, beleza? Vai ser esse projeto aqui que está aparecendo na tela, que é o Alga Shopping, tá bom? Na verdade, aqui no desafio, que é o Alga Shopping. O que vai ser o Alga Shopping? Ele é um projeto que ele é bem simples, tá? Ele tá bem bonitinho, mas é um projeto que ele é simples, porém ele é muito robusto, tá? Ao mesmo tempo. Porque visualmente, né, a aplicação em si, ela contém bastante coisa, bastante técnica. A gente vai aprender a aplicar bastante técnica. Então você vai ver como criar uma interface dessa aqui, nesse nível de beleza visual. Você vai aprender a mexer com grid, né? Ou seja, vai ver um pouco de conceito de CSS aqui. Você vai aprender a criar esses charts aqui, né? Do zero. Então, essas line charts que estão aqui, tá? Que são para gerar as estatísticas. Enfim. E no final das contas, a gente vai aprender a gerenciar estado, um monte de coisa legal, vários conceitos legais que dá para fazer numa aplicação que visualmente pode estar parecendo muito simples, mas ela é bem legal, bem bonitinha, e o conceito que você vai aprender os conceitos, na verdade, que você vai aprender desenvolvendo essa aplicação aqui, eles são muito bacanas, tá? Então, basicamente, esse aqui é o projeto. Show de bola? Bom, pessoal, agora que tá todo mundo vendo a live aí, eu vou pedir, né, para você, agora que a gente já vai entrar diretamente no React, né, a gente já viu a parte do JavaScript, e a gente vai entrar diretamente no React.js, eu vou pedir para você estar compartilhando essa live com aquele seu amigo que sempre quis aprender React.js, beleza? Então vai lá, compartilha com ele, compartilha nos grupos do Facebook, enfim, quero ver todo mundo compartilhando, e assim que você compartilhar, comenta aqui embaixo na live, #compartilhei, beleza? E aí eu quero ver que todo mundo aí que acabou compartilhando a live. Show de bola? Então vamos dar sequência aqui ao React.js, beleza? A gente já falou de JavaScript, vamos entrar no React em si. Acabei me embolando ali um pouquinho com o JavaScript, mas não tem problema não. Live é assim mesmo, né? Quem sabe faz ao vivo. Bom, vamos lá. Então aqui a gente vai clicar em Settings aqui em cima, beleza? E vamos vir aqui na abinha de JavaScript, tá? Lembra que a gente já configurou o nosso pré-processador para o Babel aqui? Então a gente já está habilitado a utilizar as novas features do JavaScript. Então a gente não precisa trocar isso aqui, beleza? A gente agora vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui nos External Scripts, beleza? E a gente vai adicionar 2 External Scripts. O primeiro é o React, tá? Então você pode vir aqui embaixo e adicionar o React em si, tá? Então só você colocar React, ele tá aqui em segundo lugar, beleza? E depois o terceiro, na verdade o segundo, que você vai colocar aqui, é o React DOM. A gente vai ver porque que a gente tem que adicionar esses dois carinhas aqui com o tempo. O Alex dos Santos acabou de mandar a #compartilhei. Valeu, Alex, por ter compartilhado aí a live, beleza? Mas tá faltando o pessoal, né? Não tô vendo o pessoal, todo mundo compartilhando, não. Olha lá, opa, todo mundo aí, agora sim, hein? Foi salve falar. Carlos Santos, obrigado por ter compartilhado a live, salve aí. A Laila Santos, Débora Simas, o Wanderson Quirino, muito obrigado aí por ter compartilhado a live. Então vamos lá.
A gente acabou de adicionar o React.js, a gente acabou de adicionar também o React DOM, então agora a gente só precisa clicar aqui em Save and Close. E nesse momento o CodePen acabou importando tudo aqui pra gente. Pode fechar aqui o console log, beleza? Na verdade, essa abinha do console, né? Eu falo tanto o console log, né? A gente assemelha tanto o console, a função log do console ali, que a gente acaba falando sempre isso. Então, como que a gente começa com o React.js, tá? O Edson Rodrigo acabou de falar que não entendeu o projeto. Bom, vamos voltar aqui no projeto, então, para vamos entender o que ele faz. Basicamente, o projeto aqui, o Alga Shopping, o que ele é? Ele é basicamente uma lista de compras, tá? Então, o Alga Shopping é uma lista de compras. Então, a gente vai ter aqui ao lado alguns produtos disponíveis, tá? Que você vai poder estar selecionando. Esses produtos, né? Cada um deles vai ter um tipo de dado cadastrado. Então, ele vai ser um produto ou saudável, ou um produto não tão saudável assim, ou um produto de limpeza, um condimento, enfim. Ele vai ter uma tag ali, né? Ele vai estar cadastrado desse jeito, e aí você pode estar adicionando ou não a sua lista de compras, beleza? E a partir do momento que você vai adicionando a sua lista de compras, você vai gerando em tempo real as estatísticas, então você consegue ver se a sua lista de compras, ela vai ser. Você vai conseguir ver se a sua lista de compras ela está sendo muito saudável, ela não está sendo tão saudável assim, e também uma previsão de gastos, né? Porque cada um dos itens aqui ele vai ter um preço médio pré-cadastrado. Então você vai ver aqui uma previsão de gastos também, e no final das contas você vai poder fechar a sua lista de compras e estar exportando ela aí em algum formato, né? Seja um JSON, enfim, formato que você quiser. Então, basicamente, essa aqui é a aplicação. O fluxo dela é muito simples, a utilização dela é muito simples, mas o que você vai aprender desenvolvendo ela é bem legal e tem muito conceito avançado, tá? Aqui dentro. O Mike Souza está me perguntando se todo o projeto vai ser desenvolvido utilizando o CodePen. Não, Mike, desculpa. Não vai ser, Mike. Na verdade, o projeto, né, essa primeira aula que eu estou mostrando utilizando o CodePen, porém, as próximas aulas, ok, as próximas 2 lives que a gente vai ter, vão ser utilizando uma IDE mesmo, tá? Não vai ser dentro do CodePen. A gente vai estar utilizando, na verdade, o Visual Studio Code, beleza? Que é uma IDE bastante recomendada aí. Bastante recomendada aí para desenvolvimento em JavaScript. Show de bola. Então, tá aí sanada a dúvida, beleza? É só nessa primeira aula aqui mesmo que a gente está mostrando o CodePen, como que ele está funcionando. Show? Então, voltando aqui ao projeto, acho que já deu para entender, né? É basicamente uma lista de compras que vai te gerar estatísticas e um preço médio ali para você se preparar na hora que você fizer suas compras, tá? Isso aqui é útil até para, enfim, você depois que desenvolver o projeto, ficar usando aí todo mês na hora que você for fazer a sua lista de compras. Nossa, gente, o chat aqui tá cheio de compartilhei, hashtag compartilhei, hashtag compartilhei. Muito legal. Bom, durante essa aula aqui, né, o Alex, ele acabou de perguntar, né, o Alex dos Santos, ele acabou de perguntar se a gente vai estar utilizando o TypeScript. Como essa aqui é uma live mais focada para iniciantes, eu acho que colocar o TypeScript de cara pode assustar um pouquinho. Então, inicialmente, né, durante essa live aqui, a gente vai estar desenvolvendo o projeto em JavaScript, tá bom? Porque aí fica mais fácil de você assemelhar o que é React, o que é JavaScript, e depois, no curso de Ignição React, beleza? A gente pode estar falando, né? Se você não conhece ainda o curso de Ignição React, já vou aproveitar aqui e falar um pouco mais do curso de Ignição React, tá bom? Que o curso de Ignição React é basicamente o seguinte: a gente viu, né, que o pessoal aí tá gostando bastante e o React tá avançando bastante, a gente acabou gravando um curso mais aprofundado, um curso que vai te levar do zero ao intermediário em React.js. Então você vai aprender a sair do zero, beleza? Mesmo que você tenha visto essa live ou não, tá? Então uma pessoa assim, que tem zero conhecimento de React.js vai aprender a chegar no nível intermediário, né? Ela vai chegar no nível intermediário com o curso de Ignição React, beleza? E também, eu já vou te dar uma dica. Esse curso de Ignição React, ele vai ser lançado, na verdade, na próxima semana, beleza? Então, eu vou deixar para você aqui agora, nos comentários, eu já vou copiar aqui esse link e vou deixar aqui nos comentários para vocês um link para você entrar no nosso grupo VIP exclusivo, beleza? No WhatsApp, na qual você vai estar recebendo uma oferta com um desconto, assim, muito legal, tá bom? Para você estar adquirindo o curso Ignição React, que vai ser lançado na próxima semana. Então, acabei de colocar aqui nos comentários, beleza? Você vai clicar no link aí e você já vai estar
você já vai entrar diretamente no grupo e todas as informações relacionadas ao curso, tá? Você vai estar recebendo todas as informações, então preço, quais tecnologias, vai poder tirar suas dúvidas, enfim, tudo lá diretamente no grupo do WhatsApp. Então corre lá aqui nos comentários, eu acabei de colocar, tá aparecendo na tela aí, mas para você clicar no link para ficar mais fácil, vai aqui nos comentários e acessa aí para você garantir a sua vaga no Ignição React, beleza? Bom, então voltando, né, aqui. Eita. Voltando aqui pro CodePen, beleza? Eu acho que já deu para entender, gente. Vocês conseguiram entender de que vai ser o projeto aqui? Até peço novamente desculpas aí por ter esquecido de apresentar o projeto, tá? Mas acontece. O nervosismo da primeira live aqui no canal. Então, se vocês ainda tiverem... se vocês tiverem algumas dúvidas, ainda podem estar comentando aí, tá? Bom, então vamos lá. Para a gente começar com React.js, o que a gente precisa, né? Para a gente estar começando com React.js aqui, o nosso projeto em React. Primeira coisa que eu vou fazer, nesse caso aqui, eu vou criar uma constante, tá? Então eu vou alocar o quê? O meu primeiro componente em React. Então nesse momento eu estou criando o meu primeiro componente em React.js. Eu vou alocar ele aqui dentro de uma constante e vou chamar ela de app, beleza? Reparem que eu coloquei o A maiúsculo aqui, eu utilizei esse padrão chamado Pascal Case. Por quê? Porque dentro do React.js, né, um padrão que a gente tem de nomenclatura de componentes é que os componentes, eles são a nomenclatura, né? Eles são nomeados em Pascal Case. Então, o nome de cada componente geralmente vai ser app ou products, ou, por exemplo, products list mesmo. A gente pode ter, por exemplo, um componente chamado products list, né, que é uma lista de produtos, enfim. Então, por isso que eu acabei de fazer o assign, né, acabei de criar uma constante app aqui. E para isso, eu vou dizer que ela recebe, né, qual o valor que ela recebe. Ela vai receber a execução de um método que vem do React. Então, eu vou colocar aqui react.createElement, beleza? Então, com isso, eu acabei de criar um elemento, tá? Esse método aqui, na verdade, ele é feito mesmo para você criar um componente, beleza? Então, o primeiro passo aqui que eu vou estar fazendo, né, o primeiro parâmetro que eu vou estar passando para essa função, que ela vai receber 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é qual componente, né, na verdade, qual elemento HTML que eu quero que encapsula esse meu componente. Então, eu vou passar, por exemplo, aqui uma div para ele. O segundo parâmetro eu vou passar como null, que ele é basicamente as propriedades, a gente vai falar um pouco mais dele depois, tá? Em terceiro lugar, né, em terceiro parâmetro, na verdade, que eu vou estar passando aqui para ele, são o quê? São é o conteúdo mesmo que vai estar lá dentro. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, olá, mundo. Show de bola. E eu vou deixar esperar aqui ele salvar, só que vocês podem ver que não apareceu nada aqui na tela, nesse exato momento. Por quê, Daniel? Será que você esqueceu uma aspas de novo? Você esqueceu um ponto e vírgula aqui de novo? Valeu, Luiz, por ter compartilhado. Gente, não esquece de compartilhar, tá? Tá todo mundo compartilhando, muito legal. Então, o que acontece? Nesse exato momento aqui, eu acabei de fazer na verdade, eu acabei de criar um componente, tá? Eu acabei de criar um componente que ele é uma div, e ele tem um conteúdo dentro dele de Olá Mundo, beleza? Porém, em momento nenhum eu disse aonde que eu deveria renderizar, e sequer se eu deveria renderizar ele na tela. Então, lembra que a gente importou o React e o React DOM, né? A gente veio aqui nas settings, a gente acabou importando os dois carinhas, né? O React DOM e o React em si. Por quê? Porque o React, ele vai cuidar da criação dos componentes. E o React DOM, ele vai cuidar de pegar esse componente React e renderizar ele no DOM, beleza? Que é basicamente a representação visual aqui da nossa página. Então, como que eu vou fazer para renderizar ele aqui? Primeiro, eu preciso criar dentro do HTML uma div com ID app, tá? Então, para criar essa div aqui, eu utilizei eu só digitei hashtag app, beleza? Que seria o equivalente ao seletor CSS dessa div. Eu apertei tab e aí o CodePen ele já gera automaticamente para mim essa div com a ID app aqui para mim. Show de bola? E é só isso que a gente precisa mexer com o HTML. A gente nem vai precisar encostar nele aqui, eu vou até esconder. Não vou esconder não, porque senão o pessoal pode não conseguir acompanhar, tá? Mas a gente só vai precisar dessa linha de código aqui dentro do HTML. Então, como a gente já tem a nossa aplicação aqui criado, na verdade a gente já tem o nosso componente aqui criado, o que acontece? Como que eu faço para renderizar? Eu posso simplesmente dizer para o meu React DOM, então eu tenho acesso ao React aqui, que é basicamente, né, essa global aqui, React, ela vem dessa biblioteca que a gente importou React, e a gente vai ter acesso ao React DOM, né, uma próxima global chamada React DOM. Por quê? Porque a gente acabou importando o React DOM daqui, e a gente pode dizer para ele renderizar, então a gente coloca aqui um ponto render para executar o método render dentro do React DOM,
e eu quero renderizar o quê? Qual componente que eu quero renderizar? Eu quero renderizar o meu app, e aonde que eu quero renderizar? Eu quero renderizar dentro da minha div com ID app. Então, como que eu seleciono ela? Muito simples, eu só digito document.querySelector e passo aqui dentro dele como primeiro parâmetro o hashtag app, beleza? Que ele vai fazer a renderização do meu componente aqui. Então vocês viram que já apareceu aqui, ó, Olá Mundo, né? Vou até dar um zoom um pouquinho maior. Se eu der o zoom aqui, acaba que ele não reflete lá, né? Ele só fica na interface. Então eu vou deixar assim mesmo. Mas tá vendo aqui que ele já renderizou o Olá Mundo? Então, se eu clico com o botão direito em inspecionar, elemento, olha que legal, ele renderizou pra gente aqui uma div com o ID app, que é basicamente o que a gente tinha feito aqui. Dentro dessa div, ele renderizou uma outra div e dentro dela ele colocou o conteúdo Olá Mundo, que foi basicamente o que a gente pediu para ele fazer. A gente pediu o quê? Para ele, a gente criou o nosso componente React, o nosso componente app aqui, disse que ele é uma div com conteúdo Olá Mundo, e depois a gente renderizou ele dentro do nosso da nossa div com o ID app que a gente tinha feito anteriormente, o nosso componente app, e assim ele foi renderizado. Eu vou provar para você que isso aqui foi renderizado mesmo, trocando isso aqui para um spam, beleza? E salvando. E aí se eu clico com o botão direito e inspeciono o elemento aqui novamente, eita, inspeciono o elemento, olha só que legal, agora a gente tem uma div com ID app e lá dentro a gente tem um spam, beleza? Que foi o que a gente trocou aqui nesse momento. Aí você deve estar se perguntando, tá, Daniel, muito legal, mas como que eu aninho um componente dentro de um outro componente? Como que eu faço esse aninhamento aqui de componentes? Bom, é bem simples. Deixa eu só beber uma água rapidinho aqui. A gente vai falando, a boca vai ficando seca. Mas vamos lá. Como que eu faço isso? Primeiro eu vou criar um próximo componente, beleza? Então eu vou criar aqui um segundo componente, eu vou chamar ele de hello, ok? E eu vou dizer que ele recebe o quê? Ele recebe a execução também do meu react.createElement aqui. Só que dessa vez eu quero que ele seja um parágrafo, tá? E eu vou passar para ele aqui um objeto vazio. Lembra que eu passei aqui um no? Agora eu vou passar um objeto vazio aqui nas propriedades, tá? Vocês já vão ver por quê. E agora eu vou dizer que ele recebe um hello, né? O conteúdo dele é hello world, tá? Então, olá mundo aqui em inglês. Show de bola. E agora, como que eu faço para renderizar ele aqui dentro do meu app? Bem simples. Eu, ao invés de passar o olá mundo, eu passo direto a referência do meu hello. Olha que simples. Salvei. E olha só, ele foi alterado para um parágrafo e agora ele tem um Hello World. E vamos dar uma olhada, né? O que, que eu espero nesse exato momento, né? O que, que a gente fez? A gente criou um componente. Esse componente ele é um spam, e dentro dele a gente disse que é um próximo componente. Esse componente é um parágrafo, e o conteúdo dele é um Hello World. E agora, se eu venho aqui e inspeciono o elemento, olha que legal, a gente tem um spam, e dentro dele a gente tem um parágrafo com um Hello World ali. Show de bola. Uma pergunta aqui, deixa eu ver. Esse código aqui no CodePen, ele é basicamente para estar mostrando quais são os fundamentos mesmo do React, tá? É importante que você veja essa aula. Esqueci de mostrar aqui. A pergunta do Fernando Medlo, né? Ele perguntou se o código feito hoje no CodePen ele vai ser utilizado no projeto ou se o projeto em si vai ser iniciado amanhã. O projeto em si, né? Esse projeto aqui que a gente está vendo, ele vai ser sim iniciado amanhã. Porém, todos os fundamentos do React.js, tá? Que a gente vai estar utilizando amanhã, vão ser apresentados nessa live aqui. Então, assim, se você pular essa live, eu acho que essa aqui é a mais importante de todas as lives, assim, eu acho que os fundamentos é o principal, né, porque você não consegue passar para o próximo nível se você não tiver feito o nível anterior, beleza? Então, esse código aqui, ele basicamente não vai ser utilizado no projeto final, mas essa parte da live é muito importante, tá? Essa primeira live aqui, ela é muito importante para amanhã, nas próximas lives, tá? Amanhã e depois de amanhã, porque a gente tem live hoje, começou hoje às 7, amanhã vai começar às 7 também, depois de amanhã também às 7, então quarta, quinta e sexta de live, beleza? Então, é muito importante que você veja essa live aqui. Show de bola? Então, voltando aqui, o que, que a gente tinha? A gente tinha um componente a gente acabou de alinhar, né, dentro dos nossos componentes aqui. E lembra que eu disse que tem umas propriedades, né, tem um segundo parâmetro aqui que é uma propriedade, que primeiramente a gente passou como node e a gente passou aqui um segundo objeto. Então, aqui dentro dele, eu posso estar dizendo algumas coisinhas a mais, né, para o meu componente. Eu posso estar dizendo para ele se comportar de algumas formas diferentes. Então, eu vou passar uma propriedade style aqui para ele, beleza? Ela também é um objeto, então eu passei um objeto para ele, tá? Como propriedade. Dentro dele eu disse que ele tem uma chave, que é uma chave style, e ela recebe um próximo objeto, beleza? E aqui eu vou fazer uma estilização rápida. Eu simplesmente vou dizer que a cor do meu texto é o quê?
é red, ok, de vermelho. E agora eu espero que o meu Hello World ele seja exibido em vermelho. E ele não foi exibido em vermelho. Vamos dar uma olhada aqui para ver. Agora sim ele foi exibido sim, que ele tinha atualizado e eu não tinha visto, beleza? Então o que acontece? Aqui dentro, né, nesse segundo parâmetro, a gente pode estar passando algumas propriedades a mais, alguns atributos, né, o que seriam atributos, por exemplo, em HTML, a gente pode estar passando aqui. E já que a gente agora o Sidney, ele fez mais uma pergunta aqui. O React Create Element vai ser utilizado até o fim ou vamos para a criação dos componentes através de função? Ótima pergunta, eu vou entrar nesse assunto exatamente agora, tá? Você fez assim, a pergunta no timing correto. Então, esse React Create Element aqui, ele é uma API que dá para você desenvolver, então vocês estão vendo que dá para desenvolver com ela, só que ela é uma API chamada de API Top Level, tá? Que ela é basicamente uma API em JavaScript mesmo, JavaScript nativo. Então isso aqui é um código em JavaScript ali que está sendo rodado, tá? Só que com o React.js, a gente pode estar utilizando de uma feature assim maravilhosa que o pessoal do Facebook desenvolveu, que é o JSX, que é basicamente uma forma de a gente estar utilizando HTML dentro do JavaScript. E é exatamente isso que a gente vai estar falando agora. Essa pergunta assim, veio no timing perfeito, Sidney. Então vamos lá, como que funciona o JSX? Eu vou mostrar ele na prática, tá? E depois a gente disserta um pouco mais sobre ele. Então eu vou trocar esse componente hello, que eu tenho aqui, beleza? Para o quê? Para um JSX. Como que eu vou fazer isso? O que o meu componente é? Ele é um parágrafo, dentro dele ele tem um style, e dentro, na verdade, né, as propriedades dele, ele tem um style com a cor vermelho, e o conteúdo desse parágrafo, é esse hello world aqui. Então, como que eu faria isso com o JSX? Bem simples. Vou apagar esse carinha aqui, vou abrir diretamente um parágrafo aqui, olha só que doido, não preciso nem abrir string, já abri um parágrafo aqui dentro do JavaScript mesmo, olha que legal. Vou colocar ele aqui dentro, né? Beleza? Vou colocar o conteúdo dele aqui como Hello World, né? Porque era basicamente o que a gente tinha. Então, Hello World. Olha que legal. Salvando aqui, ele já reconheceu pra gente. Olha que coisa louca, né? Um JavaScript dentro do HTML. Minto, ao contrário, né? HTML dentro do JavaScript, que negócio louco, sem precisar nem de string. E ele já reconheceu, né? Ele já mostrou que o Hello World. E se eu passo, por exemplo, um style para ele aqui, passar um objeto aqui com color red, a gente tem exatamente o mesmo efeito que a gente tinha anteriormente. Então, isso aqui que é a magia do React. O React.js, ele permite que você coloque como se fosse, né, um JavaScript, um HTML diretamente dentro do JavaScript. E o mais legal disso tudo é que ele consegue interagir com o JavaScript de uma forma assim, bem nativa. Então eu vou criar uma constante color aqui, eu vou dizer que ela recebe o valor de red, olha onde que a gente vai chegar. E aqui, dentro do meu style, eu vou passar o quê? Eu vou passar diretamente o meu color ali, então color recebe o valor da minha propriedade de color. E olha só, ele continuou vermelho. Eu vou alterar isso aqui para blue, só para você ver que ele vai ficar azul. Então, essa é a magia do React.js, né? A gente consegue tá juntando, né? Essa magia, na verdade, do JSX, que está bastante presente dentro do React, que é o que a gente consegue estar juntando o JavaScript com o HTML. E isso fica ainda melhor, a partir do momento que você vai descobrindo as features do React, né? Vendo como é que ele integra isso tudo muito bem. Assim, você vai ficando... pelo menos quando eu vi isso tudo a primeira vez, a minha mente fez isso aqui. Falei, nossa, isso é muito bom, é uma ferramenta muito boa que a gente tem aqui para trabalhar, beleza? Isso aqui te dá uma produtividade muito grande. Show de bola. Então, é desse jeito aqui, e isso aqui que é o JSX. Mas por que eu mostrei para vocês o React Create Element, beleza? Deve estar perguntando, pô, Daniel, por que a gente fez esse rolê todo aqui, sendo que eu podia simplesmente fazer direto esse parágrafo meu aqui? Bom, por quê? Porque durante o desenvolvimento nas próximas aulas, tá, vocês vão ver que, mesmo que eu não use esse namespace React aqui, vocês vão ver muito esse código no começo de todos os arquivos, que é o import React from React. Isso aqui vai estar no começo de praticamente todos os arquivos que eu estiver trabalhando ali com o JSX. Por quê? Porque esse código que vocês estão vendo, né, esse ato de eu colocar o JavaScript, né, utilizar o JSX aqui, desse momento, no final das contas, ele vai renderizar para esse JavaScript nativo aqui. Então, o navegador, ele vai entender esse JavaScript aqui, beleza? Ele não entende JSX. O seu navegador, pelo menos atualmente, né, ele não entende o JSX diretamente, mas ele entende a criação
do elemento utilizando essa sintaxe aqui. Então, o Babel, que é aquele pré-processador que a gente colocou anteriormente, olha só como que as coisas todas vão se conectando. O Babel, ele vai pegar todo esse código fácil de escrever e fácil de ler, e ele vai transpilar nisso aqui pra gente. Então, a gente, no final das contas, vai renderizar esse código para o navegador, mas na hora que você for dar manutenção e desenvolver, você vai desenvolver desse jeito aqui. Cara, é muito, muito, muito legal esse ecossistema inteiro do JavaScript, esse ecossistema do front-end. É muito bem pensado, facilita muito o lado do desenvolvimento. Então, o Rodrigo Marques está perguntando aí, explica aí a utilização de duas chaves seguidas para a definição do objeto. Ah, sim, entendi. Por que eu utilizei duas chaves aqui? Boa pergunta, Rodrigo. Bom, basicamente, a gente vai entrar nesse assunto um pouquinho mais para frente, né? Mas já vamos entrar nele aqui. Então, a gente pode estar passando valores, né? Como o React ele é HTML, na verdade o JSX ele é como se fosse na representação HTML dentro do JavaScript, a gente vai poder trabalhar com JavaScript dentro dele, beleza? E a forma como a gente trabalha, quando a gente trabalha com JavaScript dentro do JSX, a gente chama isso de dinâmico, né? A gente fala que aquele conteúdo ele é dinâmico. Então, por que eu passei duas chaves aqui? A primeira delas, né, foi porque esse aqui era um conteúdo dinâmico. Então, eu disse que o valor desse style aqui, ele vai ser um conteúdo dinâmico. Então, eu poderia simplesmente passar aqui, por exemplo, para facilitar, eu vou trocar esse cara aqui para class name, beleza? Class name, ok? Eu disse que esse cara, eu tô dizendo o seguinte, eu tô dizendo, ó, o valor de class name, tá? Vocês vão entender o que é esse class name aqui pra frente, tá bom? Mas o valor desse atributo class name aqui, ele vai ser dinâmico, beleza? E qual o valor dinâmico que tá dentro dele? O valor que tá dentro dessa constante aqui, que tá dentro dessa color, beleza? Porque eu não poderia fazer desse jeito aqui. Se eu coloco o class name, por exemplo, color diretamente, olha só o que vai acontecer. Ele deu um erro aqui na hora de renderizar. Vamos ver, uncount. Ah, tá, porque esse import React ele não pode existir aqui na frente, tá? Isso aqui é só lá na frente que a gente vai ver. Mas olha só que legal. Se eu coloquei aqui esse parágrafo com class name color, para tentar fazer referência ao meu color que tem aqui em cima, se eu vim aqui na hora de colocar se eu vim aqui na hora de inspecionar o elemento, ele criou para mim um parágrafo com class, só que ele, ao invés de passar o valor blue, né, de color, o que ele fez? Ele passou color ali em si. Por quê? Porque a gente passou ele como uma string, né, como valor estático ali. E quando a gente quer passar, acessar alguma coisa do JavaScript, né, a gente quer passar um valor dinâmico, o que a gente faz? Ao invés da gente utilizar as aspas, a gente utiliza as brackets, né, que são as chaves aqui. E dentro dele, se eu passo aqui, se eu substituo, né, o valor aqui se eu só substituir o valor aqui das chaves de aspas para chaves e deixar o color aqui dentro, e eu volto aqui na aplicação, olha que legal. Eu tenho que inspecionar aqui de novo, né? Eu inspeciono o elemento aqui de novo. Olha que legal. Ele criou o quê? Um parágrafo com class blue, tá? Por quê? Porque agora, ao invés dele pegar o nome da variável, tá? Ele está pegando, na verdade, o nome que eu passei aqui dentro, ele está pegando um valor dinâmico. Esse valor dinâmico está vindo dessa constante color e o valor dela é blue. Então, por isso que a gente utiliza as brackets aqui, beleza? E aí, por que eu utilizei duas, né? Por que eu não passei diretamente o objeto aqui? Porque na verdade, eu quis dizer que ele era um valor dinâmico, e dentro desse valor dinâmico, eu passei um objeto, né? Seria a mesma coisa que eu fizesse aqui, ó, const style, e eu vou dizer que ele é um objeto com color green, aqui, eu vou botar verde, beleza? E aqui eu passo o meu style, passo o valor de style aqui, então eu estou pegando dinamicamente o valor desse objeto, beleza? Aqui. Só que eu não declarei ele aqui em cima, então eu já passei direto o valor de style. E qual que é o valor de style? É basicamente esse valor aqui desse objeto. Então por isso que eu utilizei os double brackets, tá? Porque ele seria um objeto dinâmico, tá? Então é um JavaScript aqui, e dentro do JavaScript eu acabei passando um outro objeto. Então por isso que a gente utilizou os double brackets aqui desse jeito, beleza? E vocês viram ali anteriormente que eu utilizei um class name, né? A gente acabou entrando em spoiler. As perguntas aqui já estão levando, assim, estão conduzindo a live de uma forma bem legal. Por que eu utilizei o class name, né? Porque vocês viram ali que eu digitei aqui class name, botar batata aqui, por exemplo, batata. Salvar. Tirar esse const style aqui, que ele estava travando. Execução. E eu vim aqui e inspeciono.
por que ele renderizou class aqui, né? Por que eu não posso vir aqui direto e colocar um parágrafo com class diretamente de batata? Por que eu não posso fazer isso? Porque basicamente, no caso aqui, em alguns casos, né, tem algumas versões do transpilador que ele consegue estar transpilando sim. Mas na maioria dos casos a gente tem que utilizar o class name, por quê? E na verdade no desenvolvimento na ideia a gente vai ter que utilizar o class name, por quê? Porque simplesmente a palavra-chave class do JavaScript é uma palavra-chave reservada. Então quando a gente vai criar uma classe dentro do JavaScript, a gente vai utilizar um class, sei lá, animal, por exemplo, e é desse jeito que a gente cria uma classe. Então, se eu utilizasse, por exemplo, class igual alguma coisa, ele vai dar um erro, por quê? Porque o class é uma palavra-chave reservada do JavaScript. Então, essa é uma das limitações da gente estar utilizando o JSX dentro do projeto. Por quê? Porque se a gente tem uma palavra-chave reservada, como por exemplo class, ou a gente tem uma palavra-chave reservada tipo delete, por exemplo, a gente não vai poder passar ela como atributo. Por quê? Porque ele vai acabar conflitando, né? Ele vai entender primeiro, opa, delete, isso aqui é uma palavra-chave reservada, você não pode estar utilizando ela ali. Então, em alguns casos, tá? São bem poucos casos, na verdade o class name assim, é o fundamental que vai mudar no seu dia a dia mesmo, é a utilização do class name, beleza? Em alguns poucos casos a gente vai estar conflitando aí com a linguagem em si. Mas a solução é bem simples, né? Ao invés de você utilizar o class, você usa o class name aqui, e no final das contas, né, ele vai renderizar como class pra gente, tá? Então aqui ele renderizou delete, se eu salvo. É porque eu não entendi porque que o meu CodePen hoje ele tá, assim, ele tá penando pra fazer as coisas, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí, beleza. No final das contas, ele renderizou um parágrafo com o class, tá? E não com o class name em si. E isso foi. E é basicamente essa que é uma limitação, né? Que a gente tem aí da utilização do JSX mesmo. Show de bola. Então, bom, vamos lá. Continuar aqui então. Então, essa aqui é a forma como a gente trabalha com JavaScript, né? Essa pausa que eu dei aqui foi para abrir a minha colinha, tá, gente? Eu tô com uma colinha aqui do lado, vocês não conseguem ver, mas eu tenho aqui mostrando passo a passo, porque tem que ficar organizadinha a live, né? Por mais que seja ao vivo, tem que ficar bem organizadinho aqui. Então, vamos falar agora sobre propriedades, né? Como que funcionam as props dentro do React.js em si. Bom, vamos lá. Não, para eu falar sobre props, coloquei errado aqui. Para eu falar sobre props, eu tenho que mostrar como que funciona, na verdade, a renderização 100% com JSX, tá? Porque desse jeito aqui, a aplicação, a gente não usa o React Create Element direito, né? A gente não passou. Como que a gente vai fazer para criar as props aqui dentro? Vamos lá. Então, eu vou vir aqui no meu app, nesse exato momento, e eu vou tentar converter ele para JSX, tá? Então, eu pulei essa parte da conversão do JSX para responder uma pergunta. E agora eu vou converter ele. Então eu vou criar um spam e eu vou dizer que ele tem dentro dele, né, o hello. Como que eu faço isso? Então eu vou criar diretamente um spam, do jeito que eu tenho aqui, beleza? Então barra spam, beleza. Show. E aqui dentro dele, quem que eu quero renderizar? Eu quero renderizar o meu componente hello. Então como que eu faria para renderizar ele aqui nesse caso? Eu renderizaria ele igual uma tag, né? Então o hello aqui. Só que, olha só, a aplicação ela ficou em branco, né? E por que ela ficou em branco? Porque basicamente quando eu coloco um componente dentro de uma tag, né, do jeito que vocês estão vendo aqui, se eu trocasse, por exemplo, para o hello desse jeito aqui, ó, hello, ele iria funcionar, mas se eu coloco ele como um componente em si, né, como se ele fosse uma tag HTML, por que ele não funciona? Bom, basicamente porque o React, ele foi feito, né, a gente não cria componentes dentro do React passando o JSX diretamente ali para ele. Geralmente a gente cria os componentes no React como se eles fossem uma função que retorna um JSX. Então, todo o componente React, ele não é a execução da criação do componente em si, como a gente está fazendo aqui. A gente tem uma função, beleza, que ela sim retorna um JSX. Então eu vou converter esse const hello aqui, porque vocês viram que eu utilizei essa arrow function aqui, e talvez algum de vocês não deva ter entendido muito bem. Então eu vou converter essa função aqui para uma função um pouco mais fácil de entender, tá? Então vamos lá. Como que eu faço isso? Eu vou criar uma função, tá? Ponho a palavra-chave reservada function aqui, beleza? Chamar ela de hello, ok. Abro parênteses aqui. Parênteses não, né? Abro chaves aqui, na verdade. E eu vou dizer que ela retorna
o quê? O meu JSX diretamente. É simplesmente assim, tá? Então, tá vendo essa função que eu acabei de criar aqui? Ela é quase a mesma coisa que isso aqui, tá? É como se fosse tipo um shorthand, tá? No final das contas tem umas mudanças de escopo, mas acaba que vocês vão ver bastante isso, né, no decorrer da live, que eu uso bastante arrow function. Então, o nome disso aqui é arrow function, tá? Quando eu falo isso aqui, calma aí que eu só tô identando certinho, eu já falo para vocês. Então, essa função hello aqui, que retorna um JSX, seria quase a mesma coisa que essa função aqui, né, que ela tem que ter um igual aqui na frente. Seria quase a mesma coisa que isso aqui, tá? Então essa aqui é uma arrow function, ela é uma função que a gente chama de arrow porque ele fica com como se fosse essa setinha aqui, e por ela já tá em seguida da setinha, eu posso estar omitindo o return, tá? Então ela retorna já direto depois da setinha. Não é só isso, tá? A arrow function, ela tá ali, ela muda alguns conceitos de contexto também, mas no final das contas, né, para essa aula, é somente essa diferença. Então, o meu componente, na verdade, né, os componentes dentro do React, eles são feitos para serem funções, tá? Então, eles são feitos para serem funções, e essas funções, então, retornar JSX. Show de bola? E agora sim, vocês viram que a aplicação voltou a funcionar, né? Durante toda essa explicação, a aplicação, ela meio que voltou a funcionar. Por quê? Porque ele conseguiu dessa vez, né, nesse momento aqui que ele tentou renderizar o hello, como ele é uma função, ele conseguiu retornar, conseguiu executar a função, né, porque ele não é mais um JSX, e sim uma função que retorna o JSX, ele conseguiu executar a minha função hello e pegar o valor do JSX e encapsular dentro dessa tag. Show de bola? Então, vamos lá. Agora que eu já fiz isso, o que eu posso fazer? Eu preciso encapsular também a minha constante app, né? Eu vou encapsular ele aqui dentro de uma função, tá? Eu vou utilizar uma arrow function aqui, beleza? E já vou retornar diretamente aqui o meu spam. Só que olha só o que aconteceu. A aplicação ficou em branco novamente. Por quê? Porque aqui embaixo no React DOM, quando a gente está renderizando, a gente estava cometendo aquele mesmo, a gente estava passando a referência a gente estava repassando a referência do JSX diretamente. Só que isso aqui não é mais suficiente. Então a gente tem duas opções. A primeira delas é encapsular isso aqui dentro de uma tag. Então, que ele vai executar, né? Lembra que eu disse que tudo que está dentro da tag é executado e o valor é passado para ali, ó, voltou a funcionar. Ou eu posso também, se eu for muito espertinho, eu posso vir aqui e executar o meu app também, tá? Isso aqui, se você for explorador, ele vai voltar e vai funcionar normalmente. Por quê? Porque é basicamente isso que a encapsulação aqui por tag faz. Ele executa o valor e pega o retorno e joga ele dentro da tag. Show de bola? Eu vou deixar ele aqui desse jeito, porque é basicamente assim que vai ficar mais próximo do projeto final, tá? A gente trabalha mais assim, a gente dificilmente executa um componente ali diretamente. A gente sempre dá preferência para quando é JSX, a gente fazer a execução do JSX em si. Beleza? Bom, então agora que a gente já viu como que o componente ele funciona como função, por que a gente fez esse contorno todo para falar sobre props? Por quê? Porque a gente pode estar passando propriedades do pai para o filho. De um componente pai, no caso desse app aqui que a gente tem, a gente pode estar passando algumas propriedades para o filho, que é o hello, aqui nesse caso. Então vamos dizer que eu queira passar aqui, eu vou tirar esse class name batata, que tira até um pouco de credibilidade aqui da live. O pessoal que entra e vê um negócio de batata aqui, o que é isso? Enfim. Então, eu quero passar, por exemplo, ao invés de passar o Hello World, né, aqui, ao invés de exibir o Hello World, eu quero que esse componente ele seja dinâmico, beleza? Eu quero que esse Hello aqui ele seja dinâmico, e o valor que está dentro dele seja quem for utilizar o componente, né, passe na hora qual o valor que ele quer utilizar. Então, como que eu faço isso? Primeiramente, eu vou vir aqui no meu app, tá? Então, eu vou passar para ele aqui como se fosse um atributo HTML mesmo, né? Lembra que a gente passou o class name e tal? Eu vou passar aqui uma propriedade com o nome que eu escolher. Vou chamar ela aqui de name, por exemplo, tá? Esse nome aqui eu que escolho. E eu vou passar para ela aqui, o valor dele é uma string, beleza? Eu vou passar como Daniel, tá? Vai ser desse jeito aqui mesmo. Vou ficar utilizando o meu nome mesmo, narcisismo. Brincando, gente. Então, colocar aqui. Ao invés de eu exibir aqui o world, eu quero exibir a propriedade name, né? O valor da minha propriedade name. E da onde que ela vem, né? Como que eu capturo ela? Bom, bem simples. Aqui dentro da nossa função, tá vendo porque que a gente resolveu colocar ele como função aqui? A nossa função ela recebe um objeto como parâmetro, beleza? Que é um objeto chamado props aqui dentro dela. Beleza? Então, na verdade, o primeiro parâmetro é um objeto chamado props. E dentro dele vão estar o quê? Vão estar todas as propriedades que a gente acabar passando para o nosso do nosso componente pai para o nosso componente filho. Então eu posso acessar essas propriedades aqui dentro
utilizando as chaves, tá? Lembra que eu disse que as chaves são a forma como a gente coloca conteúdo dinâmico dentro do JSX? Então eu abro chaves aqui, e aqui dentro eu pego do meu objeto props a minha propriedade, o quê? A minha propriedade name, tá? Então props.name aqui. E nesse exato momento ele deve exibir para mim aqui hello Daniel. E se eu coloco aqui, por exemplo, hello João, tá? Então João, eu salvo, salvo não, né? Espero ele salvar, porque aqui no CodePen a gente não salva, a gente espera ele dar o ar da graça, e de salvar aqui. Então, ele reagiu ali, né, à propriedade João. Então é dessa forma aqui, tá vendo que é muito simples o React.js, e eu posso utilizar essas propriedades, por exemplo, para reagindo, né, a algumas outras coisas também. Então, por exemplo, se eu quero aqui passar um class name diferente, então class name, por exemplo, não sei, tá. No caso, não é aqui que eu deveria passar o class name, né? Se eu quero passar, por exemplo, uma classe diferente, né? E eu não quero utilizar o class name, por algum motivo eu queira passar, por exemplo, aqui como CN, por exemplo, aqui como blue, eu venho aqui no meu parágrafo, eu posso pegar, por exemplo, o class name, né? E eu posso pegar a referência de props.blue. Beleza? E na hora que ele for renderizado, na verdade, ponto .blue não, né? Desculpa, ponto .cn aqui. E agora quando eu for renderizar, eu inspeciono aqui o elemento, olha o que aconteceu. Ele criou aqui um class blue para mim, beleza? E se eu troco aqui, por exemplo, para red, eu inspeciono o elemento aqui, né? Porque toda vez que a gente atualiza, a gente tem que clicar em inspecionar elemento de novo. A classe do meu parágrafo, certo? Desse componente que eu tenho aqui, ele mudou para red. Então, aonde que eu quis chegar, né? Mostrando esse exemplo aqui, que nunca vai acontecer, tá? Dificilmente isso aqui vai acontecer. Eu quis dizer o seguinte, que basicamente essa propriedade, né? Esse valor que está aqui dentro de props, você vai poder estar reutilizando ele em basicamente qualquer lugar da sua aplicação. Na verdade, dentro do seu componente. Então, às vezes, se você quer fazer um processamento em cima disso aqui, né? Às vezes você quer vir aqui em cima e, por exemplo, adicionar um prefixo, né? Como se fosse, sei lá, vou colocar AlgaWorks aqui como prefixo. Então eu quero que essa classe, né, que esteja aqui dentro do CN, ela sempre venha prefixada com AlgaWorks, né, com AW. Então eu posso vir aqui criar uma constante class dentro da minha função, tá? Antes de retornar o JSX, vou criar uma função chamada aqui className, beleza? Uma constante, na verdade, chamada className, e eu vou dizer que ela recebe, ela recebe o quê? Ela recebe props, né, o valor de props.cn, ok, que é aquele valor que está ali, e eu vou prefixar dentro dela um AW, tá? Então, AW, hífen, mais o meu props.cn. E aqui no class name, eu posso passar diretamente a referência do class name. E agora, se eu vim aqui em inspeciono, olha que legal, ele acabou prefixando para AW red, e se eu coloco aqui AW green, nesse caso, eu inspeciono novamente o elemento, agora ele trouxe AW Green. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Que basicamente isso aqui é JavaScript. Então, você consegue manipular, você consegue concatenar, você consegue modificar, você consegue criar novos valores, enfim, tudo utilizando JavaScript, tá? Então, o React, ele é construído em cima do JavaScript. Então, quando a gente fala que basicamente a gente precisa saber, né, JavaScript, né, você precisa saber JavaScript antes de entrar dentro do React.js, é por isso, porque o JavaScript, na verdade o React.js, ele é construído em cima do JavaScript, então tudo do JavaScript, na verdade tudo que tem do React.js, você vai estar em cima do TypeScript, do JavaScript em si, beleza? O Flávio acabou de fazer uma pergunta, né? Perguntou se props é uma palavra-chave reservada específica do React.js. Não, não é. Eu poderia chamar de batata, se eu quisesse. Pode ser batata aqui também, tá? É basicamente o primeiro parâmetro aqui. Então, se eu coloco batata, ele deve renderizar certinho aqui também, tá bom? Então, aqui, ele trouxe a W green, vou trocar aqui para yellow, amarelo, beleza? Esperar que ele renderizar e vai funcionar normalmente, tá bom? Porque a gente só usa na verdade, isso aqui não é uma palavra-chave reservada. Essa aqui é uma convenção, na verdade, pessoal, de utilizar aqui sempre o primeiro parâmetro vir como props, tá? Na verdade, algumas pessoas utilizam props e nas outras elas fazem a destrução, né? Destructuring, na verdade. Que é basicamente o ato de você já pegar direto, você passa aqui você destrói o objeto, né? Você abre as chaves aqui e já pega a propriedade direto. Olha que legal.
Posso pegar o name aqui, posso pegar o CN, e agora eu não preciso mais pegar daquele prop, né? Eu posso vir aqui e pegar direto os valores em si, porque eu destruí, né? Eu desconstruí aquele objeto em si, e dentro dele eu peguei somente essas propriedades que eu tenho específicas aqui. E agora a aplicação está funcionando normalmente também, tá? Então o props, ele é uma convenção de algumas pessoas. Algumas pessoas gostam de fazer o destructuring, né, do objeto aqui em cima. Eu sou fã, porque isso aqui ajuda bastante na IDE, né? A IDE consegue entender quais são as props que estão ali quando você não está utilizando TypeScript. Então ajuda quando você está desenvolvendo só com JavaScript, isso aqui. E outras pessoas utilizam props aqui mesmo, tá? Isso aí vai de cada um, mas não é uma palavra-chave reservada. Você pode colocar o nome que você quiser aqui, beleza? Então é isso, a gente já viu como que funciona, como que a gente cria componentes, por que é JSX, para onde ele vai, né, o que ele transpila. A gente já viu o conceito básico aqui de props, tá? Dentro do JavaScript, e agora a gente vai ver como que funciona a reação, na verdade, props dentro do React, né? E agora a gente vai ver como que funciona a reação do React, né? Porque o nome do framework é React. Então ele tá ali ele reage, né? Ele consegue reagir a mudanças de estado ali, tá? Se você não entendeu o que eu disse, mudança de estado, meu Deus, o que é isso? Relaxa que é muito simples, tá bom? Esse conceito aqui. São 8h05 ainda, então dá tempo da gente falar sobre isso sim. Vamos lá. Então vamos dizer que em determinado momento eu queira alterar algum estado da minha aplicação, tá? Então em algum determinado momento, então vou criar aqui esse hello meu aqui, ele na verdade vai conter um botão. Vou criar um button aqui para ele, beleza? Sim, seria mais fácil, ó, button, apertar tab. Ele não tá reconhecendo aqui, né? Parece que o meu CodePen desconfigurou todo hoje, gente. Tava esperando a live, assim, falando, esperar a live do Daniel e vou desconfigurar. Aí aqui dentro dele eu vou colocar, por exemplo, somar 1. Beleza? Aqui dentro eu vou criar em cima, né, do meu componente, eu vou criar uma constante, vou chamar ela de age aqui, beleza? Const, chamar ela de age. Eu vou dizer que ela recebe o valor aqui de 21. Show de bola? Em algum momento eu vou renderizar ela aqui na tela, tá? Depois do meu nome mesmo. Não precisa fazer muito sentido não, é só para mostrar o lado técnico mesmo. Então aqui eu vou renderizar o valor de age, tá? Olha só o que vai acontecer. Ele vai renderizar para mim. Aqui, tá dando um erro no console. Tá, o que eu fiz de errado aqui? Então eu criei uma constante class name, color blue, props. Tá, porque eu voltei para props, e aqui tem que ser props.name, e aqui tem que ser props. Aqui não, né? Aqui tem que ser props.cn. Agora ele vai voltar a funcionar. Beleza? Show de bola. Então o que acontece? Ele tá falando aqui hello João e tá mostrando o valor da minha constante age, tá? Que aqui no momento tá 21. Se eu vim aqui no meu botão, eu vou mostrar uma coisa aqui que vocês não aprenderam ainda, mas daqui a pouco a gente chega lá. Eu tenho aqui um evento de onClick. E eu falo que no clique desse carinha aqui, eu vou executar uma função que ela pega a minha idade e ela soma mais 1. Vou voltar aqui. Na hora que eu clico, olha só, não está acontecendo nada. A minha aplicação ela não está reagindo a nada. Porém, se na hora que eu clicar aqui, né, além de eu mostrar a idade, na verdade, além de eu aumentar o valor aqui da idade, eu dar um window alert, né, então eu fazer o alerta dela, ou melhor, eu fazer o console log. Console.log. Window alert não é uma boa ideia, não. Do valor de age que tem ali, e eu abro aqui a abinha do console, fazer o clear aqui, e eu clico aqui para somar, ele não tá somando. Não tá executando isso aqui. Vamos lá. Então tem um button on click. Constante, age. Só ver aqui se ele tá fazendo no window alert aqui de batata. Só para ver se... Beleza. Então ele tá funcionando, ele só não tinha atualizado ali. Então aqui agora eu vou pegar a minha idade e eu vou somar mais 1 nela. E agora eu vou fazer o console log do meu age ali. Beleza? Esperar ele atualizar. Show. Agora eu clico em somar. Por que ele não tá fazendo console log? Meu Deus. Não faz o menor sentido isso, cara. Tá.
Fazer o window alert aqui. Que é isso, cara? Do Wade. Eu clico aqui em somar. Ah, já entendi qual que é o problema. Por quê? Porque eu caí naquele erro, né, da constante ali em cima. Eu tenho que passar a minha constante. Isso aqui tem que ser um let, tá? Não pode ser um const, não. Porque eu não consigo alterar o valor dele, né? É aquilo que eu tinha falado lá no começo. E aqui agora eu clico para somar. Olha que legal. Ele tá somando, tá? O valor de age ele tá alterando, beleza? Porém, olha que bacana. Ou melhor, ou não tão bacana assim. A aplicação ela não está reagindo a essa alteração, tá? O valor de age está sendo alterado, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, console.log no meu age, ó, ele tá subindo ali o valor, porém a aplicação ela não está reagindo a isso, né? Ele não está, enfim, não tá verificando, não tá notando que esse estado aqui está mudando. Por quê? Porque na verdade isso aqui não é um estado, isso aqui é uma constante declarada, é uma variável declarada ali no escopo. Então o React ele não consegue o React ele não consegue ter controle, né? Ele não consegue visualizar o que aquilo ali tá sendo alterado, né? Ele não consegue se inscrever dentro daquela constante, digamos assim, para receber as notificações sempre que ela for alterada. Então, como que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando o estado dentro do React.js, tá? E como que isso aqui funciona? Eu vou simplesmente criar uma constante, beleza? Aqui eu vou dizer que eu vou destruir, tá? Desconstruir, na verdade, o valor que vai vir desse estado. Na verdade, para ficar mais simples, gente, porque isso aqui pode parecer muito estranho, assim, a primeira visualização, então eu vou escrever a linha toda e aí eu vou comentar o que eu estou fazendo, tá? Então eu vou criar aqui um estado chamado age dele. Eu vou dizer que ele recebe um react.useState 21. Aqui. Beleza? Vou tirar aqui esse let age que eu tinha aqui anteriormente. E aqui agora, ao invés de passar o age mais, eu vou dizer que ele tem um set age e age mais um. Beleza? Olha só o que eu fiz aqui. Então, o que eu fiz nesse exato momento? Eu acabei de criar um estado dentro do meu componente, tá? Vou até quebrar essas linhas aqui. Eu acabei de criar um estado dentro do meu componente. E se eu clico aqui para somar, olha o que está acontecendo. A minha aplicação ela está reagindo. Por quê? Porque utilizando esse react.useState que eu acabei de criar aqui, eu criei um estado e o meu componente ele consegue agora reagir às alterações que estão dentro desse estado. Por quê? Porque todas essas alterações são feitas por meio de uma constante que também é gerenciada pelo React, beleza? Que é essa constante, na verdade, esse método aqui, né, chamado setAge, que eu chamei ele aqui na frente. Então, quando a gente quer reagir, né, a gente quer que a nossa aplicação ela reaja a alguma mudança, a gente sempre tem que criar o nosso estado, a gente tem que criar um estado. Então, com isso, vocês conseguiram perceber que se eu tento alterar diretamente uma variável, né, que eu tenho aqui dentro da aplicação, na verdade, dentro do meu componente, né, a minha aplicação ela não vai conseguir reagir, porque ela não consegue se inscrever. Então, se eu precisar que a minha aplicação reaja a essas mudanças que tem dentro daquela variável, eu crio um estado para isso, tá? Então, a gente cria o estado utilizando dessa forma aqui. Então, vamos entender o que é isso aqui, né? Que código é esse? O que está acontecendo? Bom, então vamos lá. Primeiro vamos entender o que o retorno dessa função aqui faz. Então esse useState que tem dentro do React, beleza? Que é um hook, o nome disso aqui é um hook, tá? A execução dele, ela retorna para a gente um array. Esse array ele tem dois índices, tá? Principais, que é o primeiro índice, o índice 0, que ele vai conter o valor que a gente passou aqui para o nosso estado inicial, e ele vai ter um setter. Então, basicamente, é um getter e um setter, beleza? Que tem dentro o retorno dentro desse hook nosso. Então, a gente vai ter acesso ao valor desse estado nosso através do getter, que é o primeiro índice que vem do array, e a gente vai ter acesso a função que altera, né, o método que altera o valor dele ali, pelo nosso setter, que é o segundo índice do array. Então, como esse valor aqui ele retorna um array, lembra que a gente conseguia fazer a desestruturação, né, a desconstrução? Eu não sei qual a tradução disso, é porque a gente sempre chama de destructuring, né? Mas eu acho que é destruição. Vamos ver o que é isso aqui. Destructuring. Tradução. Desestruturação, gente. Eu vim falando errado a live inteira. Desculpa. A desestruturação. Bom, vamos lá.
Então, quando a gente vai fazer a desestruturação do objeto, a gente abre as chaves, a gente pega o que a gente quer, né? O name, no caso a gente fez aqui, né? Com name e com CN, e a gente não precisava chamar sempre o props. Então, a mesma coisa a gente pode fazer com o array, tá? Então a gente pode pegar o primeiro índice, né? Só que aqui no caso, como o array ele tem índice, né? Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Uma lista, um array é uma lista, se você vem do Python. Então ele tem o índice 0, 1, 2, 3, 4 até o infinito. Então, a gente pega aqui o primeiro valor e aloca e chama ele de name, né? No caso, a gente chama ele de age aqui, nesse caso, e o segundo valor a gente chama ele de set age. Então é dessa forma aqui que a gente faz a desestruturação do JavaScript, beleza? Eu sempre falei esse termo em inglês e eu nunca me tentei em falar ele em português. Eu sempre falava errado, na verdade, eu falava desconstrução. Legal aí, né? Uma coisa bacana aí. Vocês verem que até o tempão que eu tenho aqui de experiência, a gente às vezes deixa passar uma coisinha ou outra ali. Bacana de ver isso. Então é dessa forma que a gente cria estado, tá? A gente gera o estado dentro da aplicação. É dessa forma com que a gente faz com que a nossa aplicação ela reaja às mudanças que a gente tem ali, beleza? Bom, eu acho que esses são os conceitos principais que você tinha que aprender do React.js. Então, nessa aula aqui, nessa primeira live, o que a gente aprendeu? A gente viu um conceito básico de JavaScript, né? Como que funciona const, let, qual é a diferença. A gente até caiu nessa trick agora há pouco, ali atrás, né? Que eu estava tentando alterar uma constante ali, foi até bom que isso aí aconteceu. A gente entendeu como que funciona a alteração, né, de objetos dentro do JavaScript. A gente viu como que funciona o React.js com a API que a gente chama de Top Level, a Top Level API, que é aquele react.createElement, beleza? A gente viu o JSX em ação e por que ele é maravilhoso, né? Algumas pessoas não dão tanto valor ao JSX, mas você viu ali que ele funciona assim, ele tá ali para ajudar, e ele ajuda, né? Tá ali para ajudar e ele ajuda bastante a gente, beleza? E a gente viu também como que funcionam as propriedades, né? Como que a gente passa a propriedade de um componente pai para um componente filho, como que a gente renderiza propriedades ali dentro do React.js, show de bola. A gente viu também como que funciona o estado, né? Como que a aplicação ela reage a estado, então a gente acabou de criar um estado aqui. Eu acho que basicamente esses são os fundamentos principais. O React.js ele é muito simples, ele é uma ferramenta muito simples de trabalhar com ela. Ele se resume em componentes e props, tá? E estado também, né? Componentes, estado e propriedades. É basicamente isso aí que a gente pode estar fazendo, beleza? Show de bola. Bom, pessoal, antes aqui da gente passar aqui para as dúvidas, eu gostaria de chamar todos vocês para estar tirando uma selfie agora no Instagram. Tô pegando o celular aqui agora, eu vou tirar uma selfie e vou postar lá no Stories, então eu vou chamar todo mundo para tirar uma foto aqui agora da live, certo? E compartilhar no Stories no Instagram, marca a gente, tá? Lá no Stories, então eu vou tirar a fotinha aqui agora, beleza? Eita, ficou feia a foto, peraí, ficou toda zoada. Ai. Show de bola. E aí, a gente vai colocar a hashtag Desafio React lá no Instagram, beleza? E aí, assim que você compartilhar a foto lá no Instagram, o que você vai fazer? Você vai comentar aqui também, certo? Compartilhei novamente, tá? Vamos ver a força aí do compartilhei aqui, beleza? Então, vou postar aqui a foto. Vou botar aqui um hashtag Desafio React. Beleza? Colocar um fundo azulzinho aqui, que é bem legal. Eu gosto desse azul que tem aqui que ele lembra bastante o azul da AlgaWorks, né? Que é muito bonito. Aqui, hashtag Desafio React. Coloquei lá no Stories agora. E assim que você compartilhar, a gente comenta aqui, né? Não esquece de comentar aqui no YouTube também para eu poder, né, ver que aí que vocês estão compartilhando mesmo, tá? Que a live aqui tá ficando bem legal. Teve uns errinhos, mas eu acho que isso é a magia, né? Que assim, até a pessoa... Claro que eu não sou a pessoa mais experiente do mundo, claro, mas assim, até as pessoas que já estão acostumadas ali com o dia a dia de trabalhar, às vezes erram, certo? E isso é normal, isso é comum, tá? E é muito legal quando a gente faz live que a gente consegue ver esse tipo de coisa acontecendo, e eu acho que dá uma energia muito legal, deu uma energia muito legal aqui para a live. Show de bola? Bom, pessoal, agora eu estava falando, aqui os conceitos básicos do React.js são esses. Você aprendeu como que cria um componente, você aprendeu como que cria para que serve
o Babel, né, que é o transpilador, que a gente vai ver um pouco mais na frente quando a gente estiver trabalhando na IDE ali, certo? Você aprendeu o que é o JSX, qual a importância dele, você viu ali algumas limitações que tem dentro do JSX, tem mais algumas, mas a mais importante é aquela do class name ali que eu disse, né, das palavras-chave. Você viu como que funcionam propriedades, você viu que o componente ele não consegue se inscrever, né, eu gosto muito desse termo subscribe, né, desse termo se inscrever dentro de variáveis que são declaradas ali dentro, então a gente precisa alocar um estado, né? A gente precisa criar um estado para ele poder reagir. Então, e eu acho que esses são assim os fundamentos mesmo do React.js, tá bom? Mesmo aí que a gente tinha para aprender. Show de bola. Bom, então agora eu vou abrir um espaço aqui na live, beleza? Para vocês que tirarem suas dúvidas, né? A gente foi respondendo algumas dúvidas aí no meio da live, mas eu tenho certeza que algumas pessoas têm algumas dúvidas aí. E eu vou estar tirando essas dúvidas, né? Eu vou tentar estar tirando essas dúvidas aí durante esse espaço, né? Nesse espaço aqui que eu tô falando, que eu tô deixando para vocês aí, mergulhadores. Bom, o Guilherme aqui, né? Já temos a primeira. O Guilherme fala do spread, né? Como que funciona o spread. Tá, vamos falar aqui então. O spread, né, ele não é tão ligado assim ao JavaScript. Você vai ver bastante ele, mas o spread ele faz parte do JavaScript moderno. Desculpa, o spread ele não é tão ligado ao React, ele é mais ligado ao JavaScript. Ele não faz tanta parte do React em si, né? Você vai ver bastante ele, mas ele é utilizado amplamente em todo o desenvolvimento de JavaScript. Então, para isso, para falar um pouco mais do spread, eu vou abrir uma nova aba aqui, beleza? E eu vou trabalhar dentro dessa abinha aqui, que eu gostei mais de trabalhar aqui dentro, para ser sincero. O CodePen, ele não tá, hoje pelo menos comigo, ele não ficou tão legal assim não. Então vamos lá. Como que funciona o spread operator dentro do JavaScript, tá? Que a gente vê bastante. Especialmente agora, né, com React.js e Redux, que a gente trabalha com programação funcional, é importante sim que você saiba como ele funciona. Foi uma boa pergunta. Bom, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho aqui, por exemplo, na verdade, vamos entender o conceito de programação funcional. A programação funcional, ela diz no seu core ali, que é basicamente o seguinte: é o ato de você não muta, né? Você não altera o estado de uma variável. Você sempre retorna o novo estado daquilo. É um negócio estranho, né? São funções que retornam o novo estado. Então a gente nunca muta o valor da variável que a gente tem ali. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui um let name, por exemplo, Daniel, vou sempre usar esse name aqui, que é muito simples de entender. Eita! O que é isso, gente? Então, tá. O que está acontecendo nesse momento? Essa abinha aqui da Microsoft, aqui, né, do Microsoft Edge, ele está tentando fazer requisições, só que não está deixando, né? Ele tá se fazendo refuse ali por causa do meu bloqueador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar dentro aqui do localhost 3000, tá? Uma tag aqui, uma aba que não existe, beleza? E aqui dentro dela eu vou apertar F12. Show? Aqui é uma dica aí, tá? Se você quiser codar diretamente com JavaScript, você abre um site que não existe aí, aperta F12 e ninguém vai te encher o saco mais. Então aqui se eu crio uma variável, né, chamada name, eu vou passar ela aqui com o valor dela como Daniel. Beleza, não tem problema. Criei uma variável ali e aloquei um valor para ela. Se eu faço isso aqui, name igual a Thiago, isso aqui já não é mais programação funcional. Por quê? Porque eu acabei de alterar o valor que tem aqui dentro da minha constante, né? Na verdade, da minha variável inicialmente, tá? Então esse é o conceito de imutabilidade. Show de bola. E aonde que o spread ele é tão importante dentro do JavaScript quando a gente fala de imutabilidade, né? Como que ele é tão importante assim? Por que ele é tão importante? Porque em alguns casos a gente vai precisar, a gente trabalha, né, com objetos, a gente não trabalha com os dados crus assim, né? Pega um name ali e tal. A gente trabalha com objetos muito alinhados. A gente tem alinhamentos de nestings, né? De diversos tipos aí na aplicação. Então, em algum momento, a gente vai ter uma constante, por exemplo, pode ser aquele me que eu tinha feito. Então, vou passar ela aqui. Com name, valor dele de Daniel. Agora eu dei enter aqui, era para dar shift enter. Agora eu vou passar, por exemplo, me.age, vou dizer que ele é 21. E se eu pego o valor de me aqui, ele é um objeto que ele tem a idade 21 e o name aqui de Daniel, beleza? Se eu quiser pegar, por exemplo, e substituir um valor desse aqui, né? Eu vou colocar mais um valor aqui, por exemplo, me.email
igual a daniel.bonifacio@algaworks.com. Então, se eu quiser, agora eu acesso o meu Mi aqui, beleza? Então eu tenho 3 propriedades aqui. Se eu quiser substituir apenas de uma dessas propriedades, né, eu não posso simplesmente vir aqui, né, e alterar o mi.age e dizer que ele é igual a 22, por exemplo, né? Eu fiz mais um ano de vida aqui. Eu não posso fazer isso aqui, por quê? Porque isso aqui seria mutar o valor que eu tenho ali dentro da minha constante, né? O valor que tem dentro do meu objeto. Eu estou alterando o valor que está dentro dele ali. E isso seria, na programação funcional, algo teoricamente errado. Então, o Redux em si, né, que é uma das ferramentas que a gente vai utilizar lá dentro, a gente sempre retorna o novo estado da aplicação. E o spread ele é tão importante por quê? Porque ele vai ajudar a gente quando a gente quer alterar, por exemplo, somente um valor, ele vai ajudar a gente a permanecer com os valores anteriores. Então, vamos ver um exemplo aqui. Eu vou simplesmente dizer que eu vou alterar o valor de mi aqui mesmo, né? Ou melhor, vou criar uma constante aqui nova chamada newMi, ok? Para já fazer a ideia de programação funcional, né? De não alterar o valor da original e sempre criar um novo valor e retornar aquele valor. E o que eu quero fazer? Eu quero simplesmente alterar a minha idade, né? Eu quero colocar ela aqui como 22, tá? Só que eu não quero ter que recriar todo o meu objeto ali, né? Eu não quero passar o e-mail de novo, não quero passar o name ali de novo. O que eu posso estar fazendo nesse momento? Eu posso estar passando a idade que eu quero alterar, beleza? Aqui. Mas eu quero dizer que ele é 22, tá? Que seria a novidade que eu quero colocar. E antes dele, eu posso estar colocando esses 3 pontinhos que estão aqui. Isso aqui se chama spread, ok? E aqui dentro eu posso passar a referência do meu mi, ok? O que eu fiz, né? O que é esse negócio aqui, 3 pontinhos mi? O que isso aqui vai fazer? Olha só, se eu der enter e eu tentar acessar o meu new mi, olha que legal. Ele manteve o meu e-mail e o meu nome e ele só alterou a minha idade nesse caso. Por quê? Porque esse spread que tem aqui, ele acabou espalhando, ele pegou todas as propriedades que tinham aqui em cima e ele espalhou para um nível acima, tá? Então ele basicamente clonou esse objeto que eu tinha aqui dentro, né, esse objeto que eu tenho, aqui um nível acima, tá? Então aqui dentro desse outro objeto, beleza? Mas aqui dentro, viram que eu tenho o age que é 21? Então, por que ele aqui foi substituído por 22? Porque eu coloquei a minha propriedade age depois da explosão, então, depois do espalhamento, né? O spread seria espalhar, no caso. Então, depois que eu espalhei esse componente, depois que eu espalhei esses dados que tem aqui, eu acabei colocando a próxima, o valor de age, né, como 22, e ele acabou sobrescrevendo. Por quê? Porque ele estava anteriormente, veio anterior. Se eu coloco esse newMi2 aqui, criar aqui const newMi2 igual a um objeto. Eu espalho aqui, por exemplo, o meu mi atual e eu coloco o age como 22. Antes de espalhar, olha que legal que vai acontecer. Esse newMi2 aqui, né, ótimos nomes para variáveis. Ele veio como 22 também. Ok, me enganei. Ele veio como... Não. Entendi. Ele veio como 22 porque eu já tinha alterado. Verdade. Se eu coloco aqui 23, nesse caso, aí no caso tem que ser o newMi 3, né? Agora eu tento acessar o meu newMi 3. Não, ele veio como 22 também. Tá, ok. Acabei... Estranho, isso não funciona. Ele manteve o 22. Tá certo. Gente, vocês estão vendo eu conversar com o vento aqui? Então, não é o vento, é a produção, tá? Eu tô de fone aqui, a produção tá falando comigo durante o vídeo aqui que vocês estão vendo, tá? Então, na verdade, a produção tem nome, vocês conhecem muito bem ele, né? É o Thiago, que está aqui a todo momento vendo a live, né? Supervisionando aqui, me dando as dicas aí para quando eu dou uma travada assim. Então, olha o que aconteceu. Mesmo que eu tenha passado o meu newMi aqui como 23, beleza? Passado a idade do newMi 3 aqui como 23, ele manteve o 22. Por quê? Porque eu explodi o meu objeto depois da propriedade que eu tinha ali. Então, esse objeto que eu explodi, que eu espalhei, na verdade, né? Eu uso o termo explodir, eu não sei porquê, mas o correto é espalhei, né?
Então, esse carinha aqui que eu espalhei, como a propriedade dele veio depois do meu age, ele acabou sobrescrevendo o anterior, beleza? E aí o Samuel acabou de falar, né, que ele já usou o spread numa aplicação Angular sem entender, e agora ele entendeu. Então, aí que bom que você entendeu. Mesmo eu dando uma atrapalhadinha aqui porque por causa dessa linha de código aqui específico, né, ela me deu uma atrapalhada. Mesmo eu tendo feito isso, deu para entender. Que bom aí. Eu acho que deu para entender mais ou menos como que funciona o spread, tá? Uma coisa legal do spread também é que eu posso fazer um spread de um array. Olha que legal. Então, se eu pego aqui, por exemplo, tem um array aqui com... vamos dizer que eu tenho uma função. Então, uma função... botar aqui só uma concat, por exemplo. Né? Que ela é basicamente uma função de concatenar. Ela recebe 3 parâmetros, né? Ela recebe A, B, mais C. No caso, eu vou chamar de sum aqui. Concat não, vou chamar de sum para ficar melhor. Então, essa função que ela recebe A, B e C aqui, e ela retorna o quê? Ela retorna o A mais B mais C, beleza? Então, ela retorna o valor de A mais B mais C, beleza? E vamos dizer que eu tenho um array aqui, sabe, de números, então, um const numbers aqui, que ele seja 1, no primeiro índice 1, depois 2 e depois 3, beleza? Olha que legal o que eu posso fazer. Se eu passo diretamente aqui para a minha função sum, então eu tento executar o sum com o meu numbers diretamente aqui, olha o que vai acontecer. Opa, numbers, olha o que vai acontecer. Ele vai trazer esse resultado doido aqui, que não é o que a gente quer. Mas por quê? Porque ele tentou, né? Ele pegou e converteu isso aqui em string, e ele pegou o primeiro valor, né? Que é 1, 2, 3, né? Que ele converteu, né? Se você pega um array e passa ele aqui, ele vai tentar converter para string, né? Que é a primeira coisa que o JavaScript faz, quando ele usa esse sinal de mais aqui. Se não for número, ele vai tentar concatenar. E B e C vieram como undefined. Por quê? Porque eu só passei o número, eu só passei o primeiro parâmetro aqui. E o que eu posso fazer, né? Por que eu cheguei em torno desse resultado aqui? Porque eu fiz tudo isso para chegar no resultado seguinte. Se eu espalho o meu array aqui nesse caso, olha o que ele traz. Ele traz para mim o resultado de 6. Por quê? Porque eu posso espalhar um array também. E aí, nesse caso, o que ele fez? Espalhar, né, seria subir para o nível. Eu gosto de usar essa lógica, né, de espalhar seria remover o que está encapsulando eles. Então, seria como se eu tivesse passado para ele o valor aqui de 1 no primeiro parâmetro, né, para A, 2 para B e 3 para C, beleza? Então, assim, a funcionalidade do spread, ele é muito utilizado no JavaScript no geral, tá? Ainda mais quando você quer automatizar, você não sabe muito bem qual o número de parâmetros ali que você quer passar. Enfim, ele é muito utilizado no contexto do JavaScript no geral, e você vai ver muito ele no React.js, tá bom? Então, é basicamente isso aqui. Eu acho que já consegui responder essa dúvida que você tinha sobre spread. Agora o Alisson Freitas está me fazendo uma pergunta. Ele está falando: o React tem como consumir APIs? Sim, na verdade 90%, até mais, eu acho, das aplicações em React, elas são feitas para consumir uma API no back-end, tá? Na verdade, o React em si, ele não te proporciona nenhum pacote para você fazer, para você consumir as APIs em si ali, mas a gente pode estar utilizando, né, isso acho que é uma das coisas legais do React.js, que a gente pode estar utilizando alguns outros pacotes, né, como o Axios aqui, por exemplo, que é basicamente uma ótima plataforma, né, uma ótima plataforma, não minto, um ótimo pacote para a gente estar gerenciando, né, para a gente estar fazendo requisições HTTP, beleza? Então a gente pode sim estar fazendo requisições HTTP, com isso chamando e trocando dados ali com a API, diretamente dentro da aplicação, beleza, utilizando o pacote Axios, que ele é inteiramente desenvolvido em JavaScript. Então, todos os pacotes em JavaScript vão funcionar dentro do React, beleza? Então, sim, o React tem como consumir API, sim. Bom, vamos para a próxima pergunta aqui, procurar uma pergunta. React e React.js são a mesma coisa? Marcelo Cardoso Silva acabou de perguntar aqui. Sim, eles seriam a mesma coisa. Na verdade, tem uma difusão, né? Quando a gente fala, né, de React, React Native, React.js, React Web e tal. Só que não existe muito bem uma concessão ali, gente. O pessoal fala React e React Native, né? Ou React Web e React Native. O React em si, ele é uma biblioteca que ele vai te ajudar a criar componentes utilizando o JSX. É só nisso que ele se resume. O React Native,
ele é o cara que vai pegar esses componentes em React que você criou e ele vai transformar esses componentes em algo que o seu celular consiga entender. Então, o React Native, ele vai pegar, por exemplo, o que você tem ali, o que você colocou, né, como componente, e ele vai renderizar de uma forma com que o seu celular entenda. O React DOM, que foi aquela ferramenta que a gente utilizou hoje, né, aqui no CodePen, lembra que a gente utilizou o React DOM.render? Olha que legal. Esse carinha aqui, o que ele fez? Ele pegou esses componentes que a gente tem em React.js e ele renderizou aonde? Ele renderizou no nosso DOM, que é basicamente a representação visual ali que a gente tem da página, tá? Então ele renderizou no navegador. Então o React em si, ele é uma ferramenta para criar componentes. Então por isso que ele é muito simples, ele se resume em componentes, props e estado, né? Eu gosto de falar que ele, claro que tem mais coisas, né? Mas ele no geral ele se resume nisso, tá? Componentes, props e estado. Aonde você vai renderizar o React, enfim, depende do adaptador que você usa. Então eu falo que o React.js ele é a biblioteca de criação de componentes. React Web ou React DOM, enfim, ele é a ferramenta que vai pegar os componentes em React e jogar pro DOM, certo? Que é do navegador. E o React Native é o cara que vai pegar os componentes em React e vai jogar pro mobile. Ele vai colocar ali dentro do mobile, beleza? E é basicamente essa a diferença. Tem pessoas que divergem, né? Sua opinião, ela pode divergir de umas pessoas, mas no geral, assim, em discussões que eu já tive com o pessoal, o maior consenso que a gente conseguiu chegar foi esse mesmo, tá? Que o React, ele tá ali para ser uma ferramenta para a gente estar utilizando de forma universal. Tanto é que a Netflix, eles não disponibilizam para o público, isso é uma tecnologia interna deles, mas eles já disseram, né, em podcasts, enfim, já falaram por aí, que eles têm uma ferramenta, né, que ele pega os componentes em React e transforma para aplicações para televisão, para televisão e para PlayStation 4, né? Para, enfim, Xbox, no geral, eles desenvolvem com React.js e tem ali um transpilador que roda por trás na hora de fazer o build, né? Ele gera a aplicação ali para televisão, para consoles no geral. Então, é muito legal isso, né? A ideia de você ter um único tipo de... não vou dizer que é um único código, porque uma coisa ou outra, às vezes você tem paradigmas diferentes de desenvolvimento, né? Não tem como você reutilizar 100% do código, mas assim, um código bem parecido, um código que todo mundo consegue dar manutenção do seu time ali, é bem legal, né? Essa ideia. Você tem ali todo mundo que sabe React, aí todo mundo desenvolve React, e quando você for passar para o celular, você usa o Native. Se for passar para web, você usa o React DOM. Se for passar para Xbox ou televisão, aí você tem que entrar na Netflix, porque isso não é público, né? É uma tecnologia privada deles. Mas é basicamente essa aí que é a ideia. Aí o Igor Arcanjo tá perguntando. Eu podia ter bebido água antes de falar o nome do cara, né? Mas tudo bem. Aí o Igor Arcanjo tá perguntando: vamos ver Redux nesse desafio? Sim, vamos ver Redux, a gente vai ver controle de estado, por mais que seja um projetinho simples, né? Vamos voltar aqui na tela do projeto. Por mais que seja um projetinho visualmente simples, tá? Eu não gosto de desmerecer esse projeto, não, tá? Mas que ele seja um pouquinho mais visualmente simples, o fluxo ali pode parecer um pouquinho mais simples também, porém isso aqui tem um controle de estado legal, dá pra gente aprender como que configura o Redux, a gente vai ver como que persiste dados, né, com Redux, porque se você atualiza a tela, por exemplo, e não tem uma conexão com a API, os dados vão sumir, né, mas aí no caso aqui nessa aplicação não, você vai atualizar a tela, vai voltar amanhã, e os dados vão estar ali persistidos, porque a gente vai estar utilizando o Redux persiste aqui, beleza? Mais um spoiler aí, né, que eu dei sobre tecnologias. Então sim, a gente vai ver Redux nesse desafio. Igor. Então, deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Qual a diferença? Boa pergunta aqui do Carlos Gabriel. Qual a diferença entre componentes de classe e componentes de função? Ótima pergunta. Inicialmente, o React.js ele era dividido, né, em componentes que eram stateless e componentes stateful. O que era isso? Eram componentes que eles tinham estado, igual vocês viram ali, que eu mostrei, né, o componente reagindo a um estado que tinha ali dentro, e componentes que não precisavam reagir, que era no caso aquele hello inicial que a gente tinha. Ele não precisava reagir em nenhum tipo de estado. Ele só recebia dados e reagia, né? O React em si, ele reagia recebia os dados como prop, e o React por si, né? Quando você passa uma prop para ele, o componente em si, ele já reage a essas props. Então, antigamente, havia essa separação ali
de componentes stateful e componentes stateless. Por quê? Porque os componentes funcionais, eles não tinham uma forma ali de a gente gerenciar estado dentro deles, tá? A gente só conseguia antigamente gerenciar estado em componentes de classe. Então essa diferença que existia anteriormente, né? Os componentes stateful, que eram componentes que tinham estado, eram componentes de classe, e os componentes stateless eram os componentes funcionais que eles não tinham estado, eles só reagiam a propriedades. Então essa era a diferença antigamente. Porém, atualmente, né, na verdade já tem um certo tempo, né, acho que deve ter uns 2 anos mais ou menos, que já chegaram, na verdade, os hooks, né, e a gente pode estar utilizando, né, um dos hooks é o useState, que a gente pode estar utilizando o estado, a gente pode estar utilizando o ciclo de vida, que é uma das coisas que tem dentro de componentes de classe também, dentro de componentes funcionais. Com isso, a utilização de componentes em classe, que ela é um pouco mais verbosa, digamos assim, do que a utilização de componentes funcionais, a gente viu, né, durante essa aula, a utilização de componentes funcionais, né? Eu nem encostei em componente de classe, porque a gente nem precisa deles mais ultimamente, né? A gente nem está precisando, só precisa em casos bem específicos, e cada dia menos a gente está, na verdade, cada dia mais a gente está caminhando para a obsolescência dos componentes baseados em classe. Então, essa verbosidade, né, essa necessidade de gerar mais código, a gente foi abandonando isso, e foi, como a gente pode fazer quase tudo já nos componentes funcionais, a gente acaba, né, que está migrando tudo para componente funcional. Então, o componente baseado em classe, a gente pode dizer que é um componente que é utilizado ou em um caso muito específico, de um ciclo de vida muito específico, ou, por exemplo, num error boundary, né, que é uma das coisas assim que também pode acabar que você precisa da utilização de componente em classe, ou é um componente velho, né? Digamos assim, a gente pode chamar de um componente velho. Então, eu recomendo que a sua aplicação ela seja desenvolvida em componentes funcionais, e só em casos específicos, como eu disse, né, a gente utilize componentes baseados em classe, né? Porque não dá para fazer 100% das coisas, mas assim, 99% já dá para fazer com componentes funcionais, beleza? Então, essa é a diferença entre componentes de classe e componentes de função. Aí uma pergunta do Alex dos Santos Moura. Ele está perguntando: o JSX faz parte do JavaScript atual ou é uma solução do React.js? Cara, eu já utilizei o JavaScript em projetos com Vue, por exemplo, né? Você consegue estar utilizando o JavaScript com projetos em Vue, ou Angular, por exemplo. Eu não sei se o Angular em si, né, por ele ser um pouco mais travado, se a gente consegue estar utilizando o JSX dentro dele, não. Mas eu sei que no Vue a gente consegue sim. É uma coisa que veio junto com o JavaScript, veio junto com o React.js, mas é desacoplado. Você pode estar utilizando ele com outros frameworks, sim, tá? O Vue eu tenho certeza que dá para utilizar, tanto é que já rodei, fica bem legal, inclusive, tá? Dá uma carinha de React dentro do Vue.js, e é muito bacana, assim. Então, é uma coisa, assim, que veio junto com o React.js, né? Veio como uma solução próxima ao React.js, mas que ela hoje é desacoplada, tá? A gente vê muito no React, né? Predomina no React, mas ela é desacoplada, sim. Beleza. Possível procurar aqui mais algumas perguntas. É porque desceu muito aqui, gente. Aí eu tenho que ficar subindo aqui procurando pergunta na interface aqui. Boa pergunta do Marcelo Barbosa. De novo, eu falo o nome e bebo água. Fazer aquela pausa dramática. Marcelo Barbosa perguntou: eu desenvolvo em Angular. O quão próximo estou do React.js e do React Native? Cara, muito próximo mesmo. No curso Ignição React, certo? A gente vai estar, que é o curso que vai ser lançado, né, na próxima semana. Então, novamente, se você chegou na live aí um pouquinho mais tarde, a gente aqui na Alga, a gente acabou desenvolvendo o curso Ignição React, que é o curso que vai te levar do zero ao intermediário com React.js. Então, se você não sabe nada de React.js, você pode sair do zero e chegar ao nível intermediário com esse curso. É um curso que é preparado, né, focado ali para, enfim, alavancar a sua carreira mesmo com React.js, tá bom? A gente vê alguns patterns, né, que até parece bastante com Angular. Na verdade, a gente vê patterns de serviços, a gente vê patterns de views, enfim. Então, o Angular, por ele ser um framework baseado em componentes, e pelo React com TypeScript, na verdade, pelo React poder estar utilizando TypeScript, você está muito próximo, né? Tá muito próximo do outro ali. Inclusive, você consegue deixar os seus projetos em React, né? Muito parecidos, ou não, né? Isso depende, né? É uma questão que o Angular ele te dá um guideline ali muito forte para você seguir. O React ele te deixa um pouco mais livre. Isso é uma coisa assim
que é benefício para algumas pessoas, vem como benefício, outras pessoas vêm como uma despadronização, mas eu vejo como benefício, tá? A liberdade, eu prezo muito pela liberdade em todos os aspectos, especialmente no meu trabalho, no desenvolvimento, beleza? Então, o React.js ele te deixa muito livre para você utilizar diversos patterns que você quiser ali. E você pode estar utilizando os patterns e deixar o seu projeto bem parecido com o Angular. Então, são dois frameworks que são baseados, que pode ser utilizado TypeScript, dois frameworks baseados em componentes, e no final das contas, tudo está em cima do JavaScript, HTML e CSS. Eles compartilham tudo ali. Então, você está bem próximo, tá? Uma pessoa que sabe Angular é uma pessoa que está bem próxima de saber React. Já no caso do React Native, é a mesma coisa, tá? Você está bem próximo ali também. Só que o React Native ele tem algumas peculiaridades, por quê? Porque ele depende de sistema operacional, a Apple faz um rolê ali que é mais fácil para desenvolver, o Android ele tem um sistema de elevação ali que é diferente, então você vai ter uma dificuldade, um pouquinho a mais na hora que você for estilizar com sombra, por exemplo, e tal, mas no geral é muito próximo sim, tá? Você tá bem próximo, se você é uma pessoa que desenvolve em Angular, você tá bem próximo de aprender React Native. Show de bola? Então vamos aí para a próxima pergunta. Na verdade, próxima pergunta não, né, gente? Já são 8h44. Eu acho que a gente já pode estar encerrando a live aqui nesse momento, né? Bom, então vamos ver aqui o que a gente aprendeu, né? O que a gente aprendeu hoje? A gente aprendeu os conceitos básicos do React.js. Na verdade, eu não gosto de falar conceitos básicos, eu gosto de dizer conceitos, porque o React em si ele é simples. Tá? Então você aprendeu hoje os conceitos do React.js. Você viu como que funciona a integração com JavaScript. Você viu alguns erros acontecendo e agora se acontecer com você sabe resolver esses erros, beleza? Então agora qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente criar a nossa interface. A gente pegar os conhecimentos que a gente tem em React e a gente desenvolver isso aqui utilizando o React.js, beleza? Só que, né, já são 8h45, já tá ficando um pouquinho tarde, então isso vai ficar para a próxima live, tá? A próxima live a gente vai criar toda essa interface, a gente vai ver como que a gente centraliza, como que a gente cria isso aqui, e a gente vai criar do zero, tá? Não vai utilizar Bootstrap, nada, a gente vai fazer isso aqui utilizando os melhores padrões aí de desenvolvimento, com Styled Components, por exemplo, então, atuais, tá bom? Então, é isso aí que a gente vai estar fazendo na próxima live. Vamos para uma última pergunta aqui. A pergunta da Gislaine. Além do Visual Studio Code, é necessário mais alguma ferramenta para amanhã? Boa pergunta. Amanhã a gente vai estar instalando tudo na live, tá? Mas se você quiser já adiantar o processo, às vezes sua internet é um pouquinho mais lenta, seu computador é um pouquinho mais lento, você pode instalar o Visual Studio Code, e aí você pode instalar o Node.js também na sua máquina, beleza? Então é só você digitar Node.js aqui no Google, beleza? Vem aqui no site do Node e baixa aqui a versão de 12.18.3, que é a LTS, tá bom? Baixa e instala na sua máquina, reinicie seu computador e é isso que você precisa para amanhã, tá bom? Só isso mesmo. Então, respondido aí a última pergunta. Então, na próxima live, a gente vai dedicar a live inteira ao desenvolvimento dessa interface. A gente vai fazer esse componente, né? Que não sei se deu para vocês perceberem, mas imagino que sim, né? Mas isso aqui é um componente de checkbox. Você clica, você marca e desmarca ele aqui, e ele vai ficar nesse estado aqui. Então, a gente vai ver como que a gente cria um componente que reage a alguns eventos, beleza? E eu vou deixar o link, né, para a live aí na descrição. Na descrição não, minto. Vou deixar na descrição também, tá? Mas eu vou deixar aqui nos comentários, beleza? O Thiago vai me ajudar agora, ele vai comentar aí com o link da live para o pessoal poder já ficar aí, botar nos favoritos, enfim. Mas eu ainda acho que a melhor alternativa para você é se inscrever no canal da AlgoWorks, ativar o sininho, que aí você vai receber a notificação, tá? Do YouTube assim que a gente entrar na live, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Essa aqui foi a primeira live do desafio React, beleza? É um desafio assim que vai mostrar para você como que você cria a ideia, né? Fazer o seu primeiro contato com React.js, mostrar como que a gente cria uma aplicação. Já falei, é uma aplicação simples, sim, mas os conceitos dela são bem interessantes, né? São bem robustos, posso dizer assim, beleza? Então, fazer o seu primeiro contato com React.js. Porém, depois, se você quiser se aprofundar, né, se você está afim de se aprofundar em React.js, eu sugiro que você entre no link que está... o link que eu vou comentar aqui agora, beleza? Para vocês, deixa eu só copiar o link aqui na colinha. Beleza?
Aqui, ó, que é o nosso grupo VIP, beleza? Do lançamento do curso de Ignição React. Então você vai sair do zero para o nível intermediário com React.js. É um curso que está muito bacana, o conteúdo dele está bem legal, a ferramenta que, não, na verdade, o projeto que a gente desenvolve durante o curso é bem legal, é bem completo. A gente vê React, a gente vê TypeScript, enfim, tá bem interessante também. Então, se você não quer perder essa oferta exclusiva, tá? Uma oferta única com desconto de lançamento, é uma oferta exclusiva. Se você não quer perder, clica nesse link que está aí, você vai ser redirecionado na verdade, você vai entrar automaticamente no nosso grupo do WhatsApp, beleza? E lá nesse grupo a gente vai estar tirando todas as suas dúvidas, todas as informações sobre o curso, valor, conteúdo, enfim, tudo vai estar lá dentro desse grupo. Então, se você não quer perder essa oportunidade de alavancar aí o seu conhecimento, né, de alavancar sua carreira, de expandir o seu conhecimento em front-end, você entra nesse grupo aí, é uma recomendação aí que eu te faço, beleza? Bom, então eu acho que foi isso, né, pessoal? Foi uma live aí, a gente tá aí há 1h50. Achei que fosse dar um pouquinho menos, né? 1h30, mas a gente ficou aí 20 minutinhos a mais respondendo as perguntas. Mas foi legal, gostei bastante. Eu quero agradecer a cada um de vocês, mergulhadores, que participaram aqui do começo ao final da live, beleza? A presença de vocês aí foi muito legal, vocês interagiram, eu gostei bastante de estar interagindo com vocês nos comentários, o pessoal compartilhando, enfim, foi muito legal. Bom, pessoal, eu acho que é isso mesmo, espero que vocês tenham gostado, e não se esqueçam que amanhã, às 7 horas, tá? Então, às 7 da noite, amanhã, a gente vai estar com o segundo vídeo, tá? Que a gente vai estar criando aqui essa interface, a gente vai estar recriando essa interface que está aqui no Figma, beleza? Bom, pessoal, é isso. Não sei, Thiago, você quer se despedir do pessoal aí também? Você que esteve acompanhando a gente aí. Fala, pessoal. Não estava nem planejado eu entrar aqui, né? Mas é isso aí. Valeu demais, Daniel, pela sua paciência aí, pela sua didática, pelo conteúdo que você preparou e apresentou para todo mundo. Valeu, pessoal. Nos vemos aí amanhã. Vou estar aqui também dando todo o apoio na live. Um abraço, boa noite. Até amanhã.